Esta foi a primeira grande entrevista de Luís Filipe Vieira desde que deixou a presidência do Benfica, por isso mesmo este é um pé em riste especialíssimo, com António Salvador, com Aníbal Pinto, com André Pinotes Batista. Ao longo do nosso programa vamos ter também muitos mais comentadores para falar palavra por palavra sobre esta entrevista do ex-presidente do Benfica. Hoje o Aníbal Pinto traz também aqui um acessório diferente do habitual, imagino que tenha a ver com a confusão que aconteceu no derby de Hóquei em Patins, mas antes disso, esta entrevista de Luís Filipe Vieira, António, e a garantia que é dada pelo ex-presidente do Benfica, que diz que nunca roubou o clube. Quanto é que vale essa garantia dada por Luís Filipe Vieira hoje? Mariana, boa noite aos meus colegas de painel. Primeiro de tudo, deixa-me congratular-me pela excelente exibição da Seleção Nacional ontem, que foi gáudio para todos nós, com certeza. Bom, eu relativamente à primeira parte da entrevista do Luís Filipe Vieira e às questões legais e se roubou ou não roubou. Deixa-me só, António, fazer aqui já uma ressalva e é para todos. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre todos os temas desta entrevista, tema a tema. Portanto, eu vou pedir-vos para que vão diretamente aos assuntos. Neste caso, a esta resposta clara que é dada por Luís Filipe Vieira relativamente às suspeitas de que é alvo relativas ao Benfica. Não tenho nenhuma razão para duvidar, naturalmente, não tenho nenhum conhecimento específico sobre aquilo que se passa. Sei que o Ministério Público está a fazer investigações sobre o assunto e, portanto, não vou pronunciar sobre as mesmas, enquanto isso não tenho convicções. E, portanto, e também tenho a certeza que o Luís Filipe Vieira fez, como eu já disse aqui, antes até de fazer parte do painel de comentadores, num dia em que fui convidado, fez um excelente trabalho no Benfica, como o próprio várias vezes o refere, até uma determinada altura. Agora, essa questão de se roubou ou não roubou, eu deixo para as autoridades que têm competência para concluir se sim ou não. E, portanto, não vou fazer comentários nem juízos de valor sobre isso. Esta frase chega para ilibar o ex-presidente do Benfica, Aníbal. Boa noite, Mariana. Quero começar por dar os parabéns a Luís Filipe Vieira pela coragem que demonstrou em vir aqui à CMTV, em vir aqui sem apontamentos, sem cábulas, sem ninguém. Falou, de facto, de coragem, de peito aberto. A mim convenceu-me plenamente aquilo que ele disse. E no que respeita a não ter roubado, neste momento eu acredito que o Luís Filipe Vieira pode não ter roubado o Benfica, ao contrário que o Ministério Público o imputa, neste momento em fase de investigação, ainda não há uma acusação. Eu não conheço a acusação. Obviamente que o Luís Filipe Vieira goza da presunção de inocência como todos nós. O Luís Filipe Vieira tem direito e vai defender-se de forma acérrima nos tribunais, até porque é defendido por um ilustríssimo colega meu, um grande causito dos melhores do nosso país, que é Magalhães e Silva, com quem eu já tive o prazer de trabalhar do lado oposto e, portanto, cujo mérito reconheço. Respondendo diretamente à tua pergunta, a mim, Luís Filipe Vieira, nesta entrevista, convenceu. Achas, André, que neste momento o Luís Filipe Vieira é alguém credível para a opinião pública, nomeadamente para a opinião dos benfiquistas? Mariana, a credibilidade constrói-se e destrói-se. E reconstrói-se. E há uma coisa que não deixa de ser notável. Vai haver um antes e um depois. Nós vamos ter aqui a oportunidade, nos vários momentos, de discutir as várias temáticas, mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Aquilo que hoje aqui aconteceu neste estúdio vai ditar um antes e um depois nos vários planos. As palavras de Luís Filipe Vieira não me convencem nem me desconvencem, como as do Ministério Público não me convencem nem me desconvencem. Eu aqui alinho pelo diapasão do António Salvador e, em determinado momento, Luís Filipe Vieira até diz uma coisa que é: se essas pessoas são credíveis, eu também sou. E essa é uma questão lapidar, porque eu acredito no Estado de Direito e, portanto, eu não saí daqui mais convencido nem menos convencido de coisa nenhuma, porque nunca lhe imputei nada. Agora, há uma questão que não deixa de ser até... Tenho que alegar aqui uma coisa que é: eu sou deputado da Assembleia da República, não gostei de ver Luís Filipe Vieira na Assembleia da República, na Comissão Parlamentar de Inquérito, a fugir a tudo e a mais alguma coisa, com um advogado ao lado, e de facto hoje esteve aqui, 1h30, sem um advogado ao lado, sem cábulas, a dizer de sua justiça, eu sublinho de sua justiça, e isso não deixa de ser assinalável, porque não é fácil fazer isso em 3 minutos, numa 1h30, com tantos detalhes, é muito mais difícil. E podia, inclusivamente, prejudicar-se. Eu não tenho dúvidas que qualquer excelente advogado, como o Aníbal Pinto ou o seu colega que aqui elencou, teriam desencorajado Luís Filipe Vieira de falar fosse sobre o que fosse. Eu, nesse aspecto, gosto sempre de pessoas corajosas, independentemente das culpas ou não culpas, que não sou eu, nem é o Aníbal, nem é o António que vamos ditar a culpa. Portanto, foi de facto um ato de coragem. E, Mariana, vai haver mesmo antes e um depois disto. E com um grande jornalista, como é o João, com a dificuldade que é estar num tete-a-tete com o João, e a esse nível eu tenho que dar os parabéns. E o João teve uma particularidade. Com simpatia, meteu perguntas do mais difícil possível. Não houve um tema que não fosse tratado com uma grande diplomacia. Também aí
Pronto, eu sei que o João não quer ser deputado porque é um excelente jornalista, mas para uma comissão parlamentar de nem inquérito... nós queremos que o João seja deputado. Nem nós queremos perdê-lo. Nem nós queremos perdê-lo. Mas, Mariana, sim. é só uma declaração de interesse. Eu vi esta entrevista com todo o detalhe, mais pela minha profissão ligada à comunicação do que por outra coisa qualquer, e como peça de comunicação ela é, eu não diria perfeita, mas é muito, muito boa para os intentos de Luís Filipe Vieira. E deu-nos também uma grande notícia, António. Luís Filipe Vieira diz de forma clara que nunca mais vai ser presidente do Benfica. Essa é uma boa ou má notícia para o Benfica? Eu gostei muito de ouvir Luís Filipe Vieira dizer isso. Acaba pelo menos com dúvidas e com... queria de facto... Enfim, nem que Cristo descesse à terra, qualquer coisa assim. Portanto, é inequívoco e, portanto... Eu devo dizer também que gostei muito mais desta entrevista de Luís Filipe Vieira do que aquela que fez quando estava no Brasil, com o telemóvel. Enfim, pareceu-me hoje um indivíduo muito bem preparado, apesar de não trazer apontamentos, mas estava, de facto, inequivocamente muito bem preparado para esta entrevista. Enfim, espero que seja só como benfiquista que aqui esteve, porque é importante que, no meio disto, nós percebamos que há uma liderança que pretende impor-se, e não convém que, agora neste momento, porque é isso que me interessa enquanto benfiquista, não é? É que Rui Costa consiga ter sucesso. Enfim, eu acho que num ano muito difícil, como eu vejo a situação, é que Rui Costa está a tentar recriar o contexto de confiança que uma entidade, um clube, uma sociedade devem ter na situação que o Benfica acabou de viver, num contexto de mudança. Este contexto de confiança é muito importante. E, portanto, espero que com esta entrevista isso não seja, enfim, nada que não quero que, parafraseando uma frase que ainda há pouco tempo na Assembleia da República se falou, e como imagem, não quero que isto seja o lançamento de um ecocídio, ou seja, que seja a tentativa de destruir o meio ambiente, não agora as flores nem o planeta, mas as coisas viçosas que o Benfica ainda possa ter. Mas temos que tenha sido? Não quero que seja, espero que não seja, desejo que não seja, e visto que Luís Filipe Vieira não tem qualquer intenção de voltar ao Benfica, acredito que não seja. Aníbal, achas que Rui Costa pode respirar de alívio, deve respirar de alívio com este anúncio de Luís Filipe Vieira? Penso que sim. Estou certo que Rui Costa gostou de ouvir, se não toda a entrevista, gostou de ouvir Luís Filipe Vieira a dizer de forma absolutamente cristalina que nunca mais será presidente do Benfica, que não quer ser presidente do Benfica, e honra lhe seja feita. Aquilo que ele diz é factual. Ele está hoje, e parabéns, com muito melhor aspecto. Luís Filipe Vieira parece mais novo de 10 anos. Luís Filipe Vieira tirou o bigode, está moreno, mas mesmo o ar de descontração, realmente, o André falou naquela famigerada presença na Assembleia, que foi um total desastre para Luís Filipe Vieira, em que se via um Luís Filipe Vieira a tentar pensar nas respostas, um Luís Filipe Vieira, enfim, que parecia tudo menos credível, e aqui não. Aqui vi Luís Filipe Vieira a falar com espontaneidade, igual a Luís Filipe Vieira. Eu não sei se ele vinha muito bem preparado, porque eu acho que isto era uma entrevista sem saber ao que vinha. Porque o João realmente andou e avançou e rodeou e causou imensas dificuldades, e nós sabemos o que é a televisão. Foi de esgrima. É verdade. E nós sabemos o que é a televisão, e, portanto, Luís Filipe Vieira ouvi dizer mesmo, não me fales mais no Rui Costa. E há outra coisa que mas ele está a dizer. bastante sobre Rui Costa. Sim, mas ele ao ponto de dizer, eu já não quero falar. Agora, Luís Filipe Vieira teve o cuidado de dizer, eu não quero atacar Rui Costa, fugiu a algumas opiniões... Achas que não atacou? Acho que não atacou, porque já ouvia atacar muito mais. Portanto, eu já ouvi críticas de Luís Filipe Vieira que eram mais lapidadas e mais preocupantes para o Rui Costa que estas que ele hoje fez. E ele realmente senti muita dificuldade, e só o mérito jornalístico do João é que o conseguiu levar a dar algumas respostas que podiam ser, enfim, entendidas como de discórdia do Rui Costa, em que Luís Filipe Vieira teve o cuidado de dizer, eu não quero falar sobre isso, é Rui Costa que tem que decidir, é ele que é o presidente do Benfica, mas, na minha opinião, eu não escolheria, por exemplo, um treinador português. Portanto, acho que Rui Costa pode respirar de alívio, e toda a gente que temia a sombra de Luís Filipe Vieira também, e ele disse, eu estou disposto a ajudar o Benfica, eu estou disposto a esclarecer as situações, e disse uma coisa muito importante, Mariana. Ele desejou, e eu também acreditei no que ele disse, felicidades ao Rui Costa, que o Rui Costa ganhe muito com o Benfica, porque o Benfica tem necessidade de ganhar. E eu não tenho esse mesmo desejo, porque sou portista, mas realmente gostei de ouvir Luís Filipe Vieira, como ex-presidente do Benfica, a dizer isso com a determinação e com a convicção que disse, e eu ouvi como espectador.
André, a partir do momento em que Luís Filipe Vieira não quer voltar a ser presidente do Benfica, deixa de ser uma ameaça para Rui Costa, se é que o era até agora? Não. Hoje, Luís Filipe Vieira tornou-se uma ameaça muito maior a Rui Costa. O António Salvador não gostará de ouvir isto, porque aquilo que aduziu é o que penso que cada benfiquista sentirá, quer tranquilidade, mas eu tenho uma opinião radicalmente diferente. Luís Filipe Vieira exclui-se de querer ser candidato à presidência do Benfica, deixando simultaneamente a garantia que, se amanhã houvesse eleições, ele as ganhava sem nenhuma margem de dúvida. Luís Filipe Vieira demonstra que, por muito que eu acredite que as formações académicas são importantes, e as licenciaturas, e os mestrados, e os doutoramentos, o carisma é uma coisa que é inata. O carisma é o carisma e é para quem o tem. E ele tem. Ele tem e tem para muito. dar e vender. Pode ser o homem mais inocente do mundo, o homem mais culpado do mundo. Pode ter sido o melhor presidente do Benfica ou não ser o melhor presidente do Benfica. Há benfiquistas que o amam e que o odeiam, mas este homem tem muito carisma e eu queria chamar a atenção do seguinte. Tem também muita inteligência emocional. Em nenhum momento atacou Rui Costa de forma negativa, pejorativa, digamos assim. Mas como apaixonado pelos fenómenos de comunicação, eu chamo a atenção para algumas notas, sempre pela positiva, de início. Começando por finalizar com este desejo de sucesso, indicou que estamos perante um presidente que tem medo, que não é dedicado e que é inexperiente. E eu tomei nota destas questões e queria só, de forma indecisa, e eu queria só, de forma muito telegráfica, chamar a atenção para a frase "um líder que tem medo do ex-líder", que é uma frase marcante, 1 hora por dia no Seixal, que entra num arco narrativo que o Aníbal costuma aduzir muitas vezes, que nasceu dentro do Benfica, que era de um presidente preguiçoso. Temos também a questão que para mim é lapidar. Esta para mim finalizo com esta, que é um jantar com Rui Costa. Sim, se ele me convidasse. Ele não me convidou. Se me convidasse, eu ia. E depois, para mim, o que é assassino é o seguinte. Fazia muito bem a Rui Costa jantar comigo. Já vamos voltar a todas essas questões, mas como prometido, a nossa conversa hoje vai contar com mais comentadores. Juntam-se agora também a este pé em riste o Camilo Lourenço, o Mauro Xavier e também o Nuno Saraiva. Uma boa noite aos três. Camilo, começo por si, entrando aqui na questão sobre os negócios pessoais de Luís Filipe Vieira. A culpa é do banco, como diz o ex-presidente do Benfica? Mariana, eu dividiria, para já quero que dar os parabéns ao João Ferreira, que ele conduziu muito bem a entrevista, estava muito bem preparado, foi acutilante, colocou questões muito chatas, aliás, houve alturas em que Luís Filipe Vieira não conseguiu responder, até, embora viesse muito bem preparado. Mas eu separaria isto em três momentos. A primeira é a história do Banco dos Negócios. Não ficou nada esclarecido, sinceramente. E depois, coisas que se atiram para o ar estilo, se o banco tivesse sido nacionalizado, os contribuintes não tinham pago o que pagaram. Pelo amor de Deus, não nos venham com essas conversas agora. Isto não faz o mais pequeno sentido. Aliás, a sensação com que todos nós ficamos é que Ricardo Salgado tinha vários peões para fazer negócios em várias áreas, nomeadamente no imobiliário. Luís Filipe Vieira, com todos os dados que nós conhecemos, era um desses peões. E, portanto, não vale a pena agora virem reescrever a história neste aspecto. E era bom, e esta história do Banco do Espírito Santo vai ser escalpelizada durante muitos anos, até nós conseguirmos saber exatamente o que é que aquilo se passou. Portanto, esta parte, para mim, não é nada convincente. Depois há uma parte em que o João o interroga muito bem em relação ao Benfica, nomeadamente sobre a OPA. E o João teve muito bem, a uma certa altura, quando o Luís Filipe diz assim, o Jean António dos Santos não foi informado. E eu aqui a tirada do João foi mortífera. Foi, então, mas espera aí, ele andou a comprar ações, desatou a comprar ações à força toda. Porquê? É óbvio que o comportamento das ações em bolsa e o comportamento do investidor Jean António dos Santos motiva as maiores dúvidas. Agora, a justiça tem razão aí? Não sei. Terceiro ponto, o Benfica. Luís Filipe Vieira foi muito bem brifado sobre aquilo que devia dizer hoje. E houve alturas em que disse muito bem e houve alturas em que deixou escapar um bocadinho ressentimento, /saudade, bom, o que é que eu posso dizer aqui que ao mesmo tempo não prejudique a minha imagem, mas que simultaneamente seja uma ferroadazinha a Rui Costa. Bom, eu acho que no conjunto aqui ele saiu-se bem, porque conseguiu passar para os benfiquistas aquela ideia de que ele era o grande criador deste Benfica moderno. E mais, como Rui Costa não tem tido muita sorte do ponto de vista desportivo, ele coloca-se como uma espécie de salvaguarda. Eu acho que o André tem toda a razão quando diz que isto não exclui a candidatura de Luís Filipe Vieira no futuro. Aliás, eu diria mesmo que Luís Filipe Vieira, quando diz algumas coisas e deixa algumas informações às entrelinhas, está claramente a dizer
Bom, é óbvio que se Cristo vier à Terra não me candidato nem nessa situação. Eu não tenho nada essa opinião. Acho que no dia em que o Rui Costa escorregar a sério, e acho que no dia em que a situação se propicie, tudo isto volta do avesso e Luís Filipe Vieira, nessa altura, aparecerá como uma espécie de salvador do Benfica. Agora, houve momentos também em que ele não conseguiu convencer nada. Por exemplo, a história da contratação de Jesus, que foi uma estupidez, em minha opinião, do ponto de vista estratégico para o Benfica, ele não se consegue liberar de responsabilidades aí. Agora, tu olhando para tudo isto, Mariana, há uma sensação que eu tenho. É que quanto mais tempo a justiça leva a decidir estas coisas, mais as pessoas vão perdendo a consciência social e a censura social. E, portanto, isto para Luís Filipe Vieira é uma vantagem, porque, como já foi dito aí, ele hoje conseguiu ter uma prestação muitíssimo diferente daquela absolutamente lamentável que ele teve na Assembleia da República. Obrigada, Camilo Lourenço, por esta reação. Obrigado, Daqui a pouco também o Nuno Saraiva e o Mauro Xavier vão ter a oportunidade de falar sobre esta entrevista. Há mais comentadores a que se vão juntar a nós, nomeadamente o João Malheiro, que foi muito visado pelo ex-presidente do Benfica. É a seguir a um intervalo neste Pé em Rista. Até já. Este é um Pé em Rista especial depois da primeira entrevista de Luís Filipe Vieira desde que deixou a presidência do Benfica. Luís Filipe Vieira diz que o Benfica lhe roubou a vida, garante, por outro lado, que nunca roubou o Benfica. Certeza absoluta que não roubei o Benfica. Poderia dizer por outras palavras, se calhar, não é o Benfica, que eu também vim de livre vontade para o Benfica. O Benfica, se calhar, roubou, foi muito da minha vida familiar e em termos empresariais. Mas roubar o Benfica, de certeza absoluta que não roubei o Benfica. Mas, logicamente, se eu não cometi ato algum, ou então tenho que provar que eu fiz o que quer que seja, que não fiz. Luís Filipe Vieira garante que não vai voltar a ser presidente do Benfica. Ainda assim, acredita que, se fosse a eleições, ganhava. Quer voltar a ser presidente do Benfica? Esqueça isso. Nunca mais voltarei a ser presidente do Benfica. Nem que Cristo deixe a terra. Deixa a terra, nunca mais voltarei a ser presidente do Benfica. Estarei disponível para ajudar o Benfica naquilo que eles precisarem, isso não tem problema nenhum. Agora, presidente do Benfica, acabou. Agora tem tempo, não vê que até estou mais novo, até estou bronzeado, tem tempo para tudo. Agora tem tempo para tudo. Naquela altura, as pessoas esquecem-se, é que tem memória curta. É que eu, em 19 anos, só 2 anos é que tive férias. O resto trabalhei lá como um escravo. Olha, trabalhei tanto para aqueles que não, para alguns que não faziam nada e eu trabalhava por eles. Não tem hipótese de voltar. Porque aquilo que se passou comigo, e as imagens, e não posso esquecer o que é que fiz passar o meu filho, isso é impossível para mim. E o que eu sacrifiquei da minha família... E acha que os benfiquistas voltariam a a elegê-lo para ser presidente do Benfica? Se amanhã anunciasse uma candidatura, por exemplo? Qual é a convicção que tem? Sim. A convicção que tenho, ganhava as eleições. Ganhava as eleições. Ganhava. Neste Pé em Rista especial, muitos comentadores vão ter a oportunidade de falar sobre esta entrevista do ex-presidente do Benfica. Juntam-se ao painel Pé em Rista o Nuno Saraiva, o Mauro Xavier e também o Vasco Mendonça. Vasco, afinal, Luís Filipe Vieira, se fosse amanhã eleições, ganhava ou não? Boa noite a todos. Se ganhava ou não, eu espero sinceramente que não. Aliás, eu vi esta entrevista com a mesma atenção, acredito que os restantes comentadores, adeptos aqui presentes neste painel, e eu não sei se o problema é meu, talvez seja, mas eu em vez de estar a discutir se Luís Filipe Vieira teria condições para ser novamente presidente do Benfica, eu acho que o que me apetece discutir depois de eu ver depois de assistir a esta entrevista, é se Luís Filipe Vieira devia continuar a ser sócio do Benfica. Portanto, e esta entrevista, para mim a entrevista divide-se exatamente entre talvez estes dois tipos de posturas. Aqueles que eventualmente acham que Luís Filipe Vieira sai daqui de peito feito como uma grande solução para o Benfica, e aqueles que, como eu, se sentem envergonhados por algum dia terem dito coisas elogiosas acerca de uma pessoa que, depois de repetidamente ter dito que não estava a dar a entrevista para prejudicar o Benfica, ter prejudicado ostensivamente o Benfica em várias afirmações que fez e o momento que o clube atravessa. Porquê? Porque Luís Filipe Vieira, por exemplo, nas repetidas críticas que faz ao Rui Costa, por exemplo,
por exemplo. Posso continuar, Mariana. Há muitos exemplos ao longo desta entrevista. O Luís Filipe Vieira não veio a esta entrevista para, vamos lá ver, não veio a esta entrevista para demonstrar que é o melhor presidente para o Benfica, apenas. Ele veio a esta entrevista para demonstrar que é um homem que merece a confiança dos benfiquistas e, eventualmente, naquilo que é parte da contextualização da sua epopeia empresarial, de que é um homem perfeitamente inocente, que nada fez, que simplesmente foi só um empresário, foi mais um empresário português a fazer pela vida neste país de grandes empreendedores que é Portugal. Pronto. E Luís Filipe Vieira foi um homem, coitado, apanhado nos infortúnios da atividade empresarial, aliás, como qualquer jovem, como qualquer pequeno empresário neste país. Aliás, deve ser coincidência que até Luís Filipe Vieira ser presidente do Benfica, quem era Luís Filipe Vieira aos olhos do português comum? Era um dirigente do Alverca e alguém condenado por roubar um caminhão, ou caminhões, já não me lembro agora se foi um ou mais. Portanto, esta era a persona pública de Luís Filipe Vieira até o Benfica entrar verdadeiramente na vida dele. Mas fez obra ou não? Fez obra no Benfica ou não? Aníbal, vamos fazer uma coisa. Nós não nos conhecemos pessoalmente, pronto, não sei se algum dia vai acontecer. Há bocado o Aníbal disse que partia da presunção de inocência relativamente ao Luís Filipe Vieira. Eu vou partir da presunção de portismo doentio da parte do Aníbal Pinto. Portanto, eu não vou dialogar muito com o Aníbal Pinto sobre o que me apraz dizer hoje sobre esta entrevista. Mas isto é um diálogo. Não me leva mal. Não, mas podemos dialogar, mas com base nas suas premissas vai ser um bocadinho difícil. Só te fiz uma pergunta. Se o Luís Filipe Vieira fez obra no Benfica? Fez obra e ela tem-se vindo a desmoronar repetidamente, Aníbal. Mas está-me a fazer perguntas retóricas para quê? Mas acha que eu não vim preparado? Acha que só o Luís Filipe Vieira é que vem preparado para a televisão? Os outros somos todos uns patetas que vêm para aqui. Eu estranho é ver um sócio do Benfica a crucificar o presidente que mais obra fez no Benfica. Aníbal, porque o que ele disse é verdade. E eu não sou do Benfica. Aníbal, quer saber uma coisa? Aníbal, e quero saber uma coisa, eu não estranho nada, e eu por outro lado, não estranho nada que o único portista nestas 6 pessoas que aqui estão na Câmara esteja a dizer isto. Não estranho nada. Aliás, fica-lhe muitíssimo bem. Tenho pena que o João Ferreira... É o único que tem os olhos abertos e vê a obra. Eu falo de futebol. Aníbal, eu já fiz estes programas antes, eu sei qual é que é a dinâmica, mas deixe-me lá falar, se faz favor, está bem? Se não for pedir muito. Fala, rapaz. Eu gostava muito que o João Ferreira tivesse perguntado, já que falamos aqui de grandes diplomacias entre Porto e Benfica, coisa na qual eu não pretendo participar nem hoje nem no futuro próximo. Mas devias. Eu gostava... Não estou disponível, obrigado. Não há abraços, Aníbal, não há abraços. Eu gostava muito de saber se o João Ferreira teve a oportunidade, ou se eventualmente se esqueceu de perguntar, porque é que o presidente do Benfica, ou até há um ano presidente do Benfica, foi passar férias com o atual presidente do Futebol Clube do Porto. É pena que esta pergunta não tenha encaixado aqui no guião da noite, porque eu tinha muita curiosidade em saber. Mas já agora, Vasco, amanhã o Luís Filipe Vieira vai estar cá outra vez e eventualmente poderá responder a essa pergunta, porque vai estar outra vez aqui na CMTV e com outros comentadores que também lhe vão poder fazer perguntas. Era uma boa pergunta para saber, porque nós ouvimos aqui o Luís Filipe Vieira, na segunda metade da entrevista, explicar detalhadamente o que é que ele faria, como é que as coisas seriam, como seria tudo maravilhoso se ele fosse hoje presidente do Benfica. E disse também uma coisa, que nunca mais voltará a ser presidente do Benfica. Vamos lá ver uma coisa. Eu acredito para aí em 20% do que o Luís Filipe Vieira disse nesta entrevista. Vamos só pôr as coisas... Vamos só pôr os pontos nos is. Portanto, o Luís Filipe Vieira dizer que não voltará a ser presidente do Benfica, depois de dar a entrevista que deu, é uma coisa que me diz rigorosamente zero. O Luís Filipe Vieira eu volto a dizer, um homem que o país não conhecia de lado nenhum, que diz que foi prejudicado e perseguido, que pelos vistos foi perseguido até entrar na lista dos maiores devedores deste país. Foi perseguido. Foi um lesado do Benfica. Foi um lesado. Não há, em quase 2 horas de conversa, não há uma palavra de gratidão. O Benfica prejudicou a minha vida, fez-me isto, fez aquilo. Não há uma palavra de gratidão para com o clube que lhe deu o palco, que lhe permitiu, naturalmente, ter uma posição de muitíssimo maior influência e relevância neste país do que alguma vez teria se tivesse continuado a ser um dirigente do Alverca previamente condenado por roubar caminhões.
Portanto, o Luís Filipe Vieira, que tenha vergonha quando fala daquilo que o Benfica pretensamente lhe fez. Que tenha vergonha. E depois outra coisa. E vou já fazer aqui um parênteses. Eu tenho rigorosamente nada a dizer em defesa do João Malheiro. Rigorosamente nada. Que fique claro este preâmbulo. Agora deixem-me dizer a seguinte coisa. Eu não me lembro de ver uma coisa tão asquerosa na televisão em direto como alguém instrumentalizar a morte do Eusébio para criticar alguém em direto. Não me lembro, epá, e fiz um esforço, isto eu demorei para aí uns 20 ou 30 minutos a entrar em direto. Estive aqui 20 ou 30 minutos a tentar pensar, epá, lembro-me de alguma coisa tão nojenta como... Foi indigno, aí foi indigno. Isso era evitável. Falar dos hábitos de consumo alcoólico do maior jogador da história do Benfica, de um dos maiores jogadores da história do nosso futebol, para vir falar de um comentador. Tens toda a razão, Vasco, toda a razão. Já agora, que nojo. Vasco, chamem isto o que é. Deixa-me também reforçar que o João Malheiro ainda vai se juntar à nossa conversa e vai ter a oportunidade, obviamente, de reagir a esse duro ataque que foi feito por parte de Luís Filipe Vieira, mas o Vasco Mendonça estava também a dizer, António, que acha que hoje Luís Filipe Vieira atacou deliberadamente o Benfica. Foi isso que aconteceu nesta entrevista? Há uma série de coisas, já agora também deixa-me só dar uma recomendação, já que amanhã vai haver debate. É que gostava de que se perguntasse ao Luís Filipe Vieira porque é que ele se propunha comprar por X ao que no mercado valia 1/5 de X. Para depois, eventualmente, encontrar 3 ou 4 parceiros que podiam dar, segundo as palavras dele, de 600 mil a 1 milhão ou pelo menos 200 mil. Foi assim, 600 mil a 1 milhão ou pelo menos... E também gostava que se lhe perguntassem porque é que não esteve o Benfica na corrida por um Taremi que custava 4,7 milhões. Isso não era porque isso era muito pouco dinheiro. Portanto, mas o Benfica, na verdade, em relação a Taremi, o Benfica teve o jogador praticamente garantido. Na altura, Jorge Jesus não quis o jogador por uma opção meramente técnica. Temos já essa informação aqui várias vezes. Eu acho que o Benfica cresceu, eu já há bocadinho falei nisto, o Benfica cresceu muito com o Luís Filipe Vieira. O Benfica estava numa situação muito má. O Luís Filipe Vieira chegou em 2003. Há que reconhecer o trabalho que fez e eu já o disse aqui também. Agradecer. Aí, talvez, até 2014. Mas também estou de acordo com o Vasco quando ele refere que também o Benfica deu qualquer coisa ao Luís Filipe Vieira, seguramente. Claro. E hoje não se viu em momento nenhum ele referir esse facto. Porque se sente atraiçoado. Assim não vale a pena. Porque se sente atraiçoado, mas o homem não tem que ter sentimentos. E então, acho que... Quanto à questão dele vencer as eleições, eu não acredito nem um bocadinho, mas eu admito que ele tenha esse sentimento. Isto é mais ou menos como os líderes autárquicos que concorrem para uma autarquia e que na rua são constantemente aplaudidos e quem está contra eles não diz nada, obviamente. E, portanto, Luís Filipe Vieira, se calhar, na rua, de vez em quando aparece alguém a dizer Luís Filipe Vieira, você é que era bom, e ele está convencido disso. Mas, obviamente, não tem o mínimo de condições, espero eu, seria de loucos, voltar a ser presidente do Benfica, por todas as dúvidas que há e também por esta questão, como é que ele queria fazer aquela OPA. Isto era a favor do Benfica, por amor de Deus. Eu não consigo perceber, não me cheira bem. E, portanto, eu acho que... E depois, quando ele diz que um líder que tenha medo do ex-líder, é que normalmente, quando um líder passa a ex-líder, passou a ex-líder, não continua na sombra, não continua a assombrar quem quer que seja. Portanto, também acho que o líder não tem que ter medo do ex-líder. É por isso mesmo, por aquilo que eu estava a dizer há bocado, este contexto de criação de confiança que o Rui Costa pensa fazer neste texto de mudança que o Benfica está a viver, que é de elevado risco, naturalmente, porque, como o Luís Filipe Vieira disse, eu não vendia nem pouco mais ou menos o Darwin sequer por 150 milhões ou algo assim, porque ele tem lá muitos para vender, esqueceu-se de dizer porque eu os comprei. Aqueles que eu tenho lá muitos para vender, também se esqueceu de dizer que foram os que eu comprei. E, portanto, eu acho que, de facto, esta entrevista deixou-me um certo sabor a fel. Espero que no debate amanhã, quem esteja presente no debate tenha a oportunidade Mariana, de frontalmente colocar as 10 segundos. Como? Uma entrada de penrista em 10 segundos, se me permitires. Sim. A responsabilidade, e o António Salvador não me vai levar a mal do que eu vou dizer, nem o Mauro Xavier, a responsabilidade de estarmos a ter um debate eleitoral sobre o Benfica agora foi que ele não foi promovido quando devia ser. E eu aí tenho que dar uma palavra ao Vasco Costa. Tenho que dar uma palavra ao Vasco Mendonça, porque de facto ele fez esse debate, não nessa altura, mas antes. Houve um conjunto de pessoas. Eu estive aqui com um candidato à presidência do Benfica, juntamente com o Aníbal Pinto, ainda não estavas cá, onde foram colocadas um conjunto de perguntas difíceis. E foi o único debate onde isto aconteceu. Se Rui Costa está a passar por isto, e sabem que eu simpatizo com o Rui Costa, está a passar porque quis uma vitória eleitoral fácil.
E o debate que não aconteceu está a acontecer agora. E eu peço desculpa ao Mauro e ao António, com todo o respeito, se há algum desconhecimento da minha parte, eu do Vasco vi esta confrontação de hoje também no passado. E, portanto, se isto acontece é porque houve ali um período de 3 semaninhas onde Rui Costa se fez presidente do Benfica. Declaração, sabem que o Rui Costa é como um ídolo para mim, como jogador, e, portanto, acho é que cometeu um erro político gravíssimo. Disse na altura... Sem ter uma palavra para Luís Filipe Vieira. Não quero ser injusto. Isso acontece porque os resultados não foram positivos. Eu também aqui disse, e já fazia parte deste painel, eu também aqui disse que Rui Costa, já desde dia 9 de julho, que sabia que tinha que haver eleições. E escolheu o dia de fecho das transferências para dizer pomposamente as eleições são no dia X. Porquê? Porque o Benfica tinha ia à Liga dos Campeões, porque o campeonato estava a correr bem e, portanto, era uma situação fácil. Okay? Mas só está hoje a ser questionado eventualmente e só se põem essas questões que estás a colocar porque os resultados não foram positivos. Claro, isso é que é importante. Mas atenção, a herança, o que foi herdado é muito relevante. Estaria sempre cá. Daqui a pouco já vou devolver também a palavra ao Vasco, que creio que há pouco não tinha terminado bem o raciocínio, mas para alargar aqui a conversa também ao Mauro Xavier. Mauro, neste momento, a Rui Costa, depois desta entrevista de Luís Filipe Vieira, afinal tem motivos para estar aliviado ou preocupado? Olá, boa noite, Mariana, e boa noite a todos. Eu acho que o Rui Costa hoje deveria fazer aquilo que devia ter feito no primeiro dia, que era pegar e fazer uma auditoria profunda ao Benfica, que não demore um ano, mas que demore um mês. E que se só se puder auditar no mês um departamento, que se faça. Porque a questão aqui é muito simples. Oh, Aníbal, eu contigo não me importo dialogar, não tenho nenhum problema nenhum fazer. A minha questão que me interessa fazer é: quem é que no Benfica decidia comprar jogadores? E como é que esse processo era feito? Isso o Rui Costa não tinha responsabilidade? Autorizava quais eram os jogadores que estão no parceiro do scouting, das equipas de scouting do Benfica, quantas pessoas assinavam um parceiro de recomendação? Quantas pessoas assinavam a escolha do ponto de vista físico? Isso é que eu quero saber. Qual é o processo do Benfica sobre a compra dos jogadores? O Rui Costa... Para mim, estava lá a fazer o quê? A importância do Benfica é o futuro do Benfica, não é o passado do Benfica. E o Luís Filipe Vieira, para mim, é um passado do Benfica, não é futuro do Benfica. O que ele hoje veio anunciar aqui hoje é muito claro, é que quer fazer parte do futuro do Benfica. E cabe aos sócios do Benfica... Então também não acreditas quando o Luís Filipe Vieira diz que nunca mais quer ser presidente do Benfica? Mariana, isto foi um discurso de pré-campanha deposto. Isto foi o perfeito pão e circo. Coitado do homem! Isto foi o perfeito pão e circo. Porquê é que foi pão e circo? Porque simplesmente trouxe o melhor dos mundos. Não foi um treinador, mas foram 3. Era para ver dependente dos gostos. Portanto, não tinha deixado de cair o Jorge Jesus em dezembro, não tinha conseguido fazer nada dele até ao momento. A primeira opção dele era o Leonardo Jardim e ainda conseguia buscar o Ruben Amorim se houvesse alguém que também quisesse o Ruben Amorim. Portanto, esta foi a primeira parte do circo. E como? E não falou do Cavani. Dizem que as eleições no Benfica se ganham com um bom treinador e com um grande jogador, agora também iríamos segurar o Darwin. Embora se pudesse ser vendido pela cláusula imediatamente, mas após a entrada da Liga dos Campeões, de um campeonato que nós devíamos ter ganho. Foi ele que comprou o Darwin. Isso ninguém diz. E ele tem razão. Olha, e eu fui que o critiquei. E se o Darwin for vendido... Pedro Guerra, diz-me que és tu que estás aqui ao meu lado. De saber e de falar é porque é que o Luís Filipe Vieira autorizou as filmagens de Pinto da Costa no Estádio da Luz. Isso eu gostava que fosse perguntado. O que me dói na alma é dobradinha, ó Mauro. A ti, ó Vasco. Joga futebol. Há uma coisa que eu tinha razão. O Benfica é um saco de gatos. O Benfica é um saco de gatos. O Luís Filipe Vieira disse. O Benfica é gerido pelos jornais. O Coelho é para fechar o balneário. Claro, eu posso estar aqui o dia todo. O Vasco deu-te o dia não, é mais a noite. Eu não, vou falar. E para te dizer o seguinte, que é, o Rui Costa deve imediatamente mudar e alterar toda a primeira linha de diretores do Benfica. Porque hoje não foi só dito o que se passava dentro do Benfica. A começar pelo Pedro Brás. O Pedro Brás está lá porquê? Porquê é que Pedro Brás ainda está lá? Até o Vieira que diz. Fui eu que o trouxe. E não sei porque é que ainda está lá. Salta para cima da mesa. Porque quis fazer dele gato expiatório de simplesmente uma coisa que foi deixar cair o Jorge Jesus, que é uma grande decisão do Benfica. E, portanto, para dizer, existem algumas questões que o Vieira não queria nada que o Jorge Jesus saísse. E, infelizmente, o Benfica continua-lhe a pagar os salários, que eu não sei se são divididos... Não estavas tão mal quando tinha Jorge Jesus. Estavas a 6 ou 7 pontos. E também não vendia o Darwin, mas vendeu o Ruben Dias. É uma coisa, é um discurso muito congruente. Mais ninguém eu votei no Luís Filipe Vieira.
nas últimas eleições. Eu votei Vieira. Eu só gosto é de ouvir falar a ti e ao Vasco no Porto, a comentar a entrevista do Luís Filipe Vieira, a preocupação é futebol Porto. Olha, era dar-te com o taco. Aníbal, Só para terminares o raciocínio, sim. Para fazer o número, mas eu acho que é melhor entregares isso ao líder da tua claque, porque ele pode fazer-lhe falta para o próximo jogo no Pavilhão da Luz em basquete, depois levaste a segunda. Espero ter tempo para falar de violência. Mauro, estavas a falar também sobre os pontos de contacto que ainda existem entre Luís Filipe Vieira e o Benfica, e esses pontos são inegáveis. Não tinhas terminado, Mauro? Não tinha, porque o Aníbal não me deixou sequer passar nenhuma ideia, Mariana. Então, e eu, ao contrário do Aníbal, que acha que tudo o que acontece no Porto está bem, eu não acho que tudo o que se passa no Benfica está bem. Falas no Porto. Existem coisas que podem ser melhores. E o Aníbal tem uma subserviência tremenda com o atual presidente dele. E eu acho que isso é um erro do Aníbal. Tem admiração e respeito. Admiração e respeito. Sobre esta entrevista, não é uma entrevista que faça bem ao Benfica. O Benfica precisa de falar de futuro e não de passado. O Benfica precisa de se concentrar e corrigir os erros do passado, focados no futuro, e, portanto, desse ponto de vista, faço só um apelo ao Rui Costa. Joga por futebol. Favor, de futebol. Não, de tudo. Por favor, fazer um corte depois desta entrevista. E se não se falam há um ano, como hoje aqui foi dito, por favor, tomar as decisões todas necessárias para haver esse corte e não haver uma passagem de informação. O Benfica precisa de se blindar, o Benfica precisa de construir uma equipa e precisa de construir um processo desportivo. E eu não comentarei nenhuma das questões do passado, porque eu acho que vão acontecer duas coisas e vou-te responder agora a ti, Aníbal. O Luís Filipe Vieira, se for ilibado dos processos que lhe movem, terá sido um bom presidente do passado do Benfica, pela obra que fez. Se o Luís Filipe Vieira for acusado de alguma coisa, será uma nota de rodapé na história do Benfica. E isso deveria ser a única coisa que o Luís Filipe Vieira se deveria mobilizar neste momento, e por isso acho que a primeira parte da entrevista eu percebo que ele a queira fazer, que é tentar explicar do ponto de vista dele o que se passou e defender-se. Acho que ele tem direito a fazer isso, mas simplesmente devia ter ficado por aí. Acho que tudo o que é do futuro do Benfica ele se deveria preservar e reservar, e portanto dar só essas notas que... Nem Roma pagava aos traidores. Vasco Mendonça. Antes do início da próxima época, não estamos a falar de uma coisa sobrenatural. Esta auditoria está em curso há mais de 9 meses. Vai haver uma Assembleia Geral na próxima quarta-feira. Eu gostava muito que fosse demonstrado e que nós nos constituíssemos como assistentes do processo rapidamente. Isso é verdade. Para podermos clarificar tudo o mais rápido possível. E eram essas as palavras que eu gostava. É preciso agirmos rapidamente. Vasco Mendonça, é público também que o Vasco tem defendido já há bastante tempo uma ruptura total com o passado de Luís Filipe Vieira no Benfica, com a era de Luís Filipe Vieira no Benfica. Hoje o ex-presidente do Benfica falou sobre o vieirismo e disse que o vieirismo é o Benfica. Como é que viu esse momento que certamente que motivou muitas reações da parte dos benfiquistas? Vou já a essa frase. Eu queria só registar aqui uma pequena à parte. O Aníbal faz aqui um boneco divertido neste programa. Eu acho piada. O teu também não é mau. Tem é barba. Não, mas há uma diferença, Aníbal. Tu podes falar de Luís Filipe Vieira, não deves falar de Pinta Costa. O seu boneco, Aníbal, sabe qual é a sorte do seu boneco, Aníbal? É que o Aníbal é do Porto. Então, como o Aníbal é do Porto, corre menos riscos de lhe aparecerem um Pedro Pinho à porta de casa ou um adepto qualquer de maluco dos Super Dragões e lhe enfiar um banano, está a perceber? A diferença é essa. Pá, devias ter vergonha do que estás a dizer, pá. O Aníbal... Devias ter vergonha. O que é que estás a dizer com isso? O que é que estás a querer dizer com isso? As pessoas não têm direito à opinião, não perceber. O Aníbal tem direito à opinião e eu tenho direito a chamar-lhe um boneco. Pela opinião que tem, o que é que quer que eu lhe diga? Sabes que é que eu não te chamo boneco para ti? Porque tu nem boneco merece que te chamem. Deves ouvir as pessoas e deves encaixar. Eu dou-te os parabéns como sócio do Benfica, o respeito que tiveste por um ex-presidente. Eu não sou do Benfica. Agora, eu só te interrompi e respondi porque tu falas do Porto e do Pinta Costa. E se falares do Aníbal é mais complicado. Eu só queria fazer notar isto. A sorte do Aníbal é que o Aníbal é adepto de um clube e, portanto... É sorte não, é benesse, graças a Deus. É uma espécie de
tem uma espécie de imunidade diplomática em versão adepto de futebol. Como é adepto do Porto, pode ter este boneco na televisão, não lhe acontece nada. Se eu fizesse as mesmas figuras... Mas porquê? Devia acontecer alguma coisa, Vasco? A falar sobre o Futebol Clube do Porto, já tinha escorregado aí de uma casca de banana qualquer no meio da rua. Mas pronto, continuando agora... Mas devia-me acontecer alguma coisa, Vasco? Eu? Mas... Estou-te a perguntar. É que está... Olha, é melhor não ir por esse lado. Está a tentar colocar palavras... Aníbal, está a tentar colocar palavras na minha boca. Eu já disse exatamente... Não, mas estou-te a ouvir uma coisa que não tem nada a ver com a entrevista de Vieira. Concentra-te na entrevista, deixa o Porto e deixa o Aníbal. O Aníbal é adepto do Futebol Clube Porto e é comentador da CMTV. E diz aquilo que entende e assina por baixo. Está bem, Vasco? Sim, e fala do Vieira, que foi a pergunta da Mariana. Não, mas como já reparou, a Mariana deixou-me falar do Aníbal, portanto eu vou continuar a falar do que eu vou entender. Embora aquilo que se pretende aqui, obviamente, não é uma troca de argumentos a nível pessoal entre os dois, isso acho que sabem os dois perfeitamente. Mariana, eu sei, Mariana, eu sei quais são as regras do programa, mas deixe-me só terminar, porque aquilo que eu tiver para dizer ao Aníbal, eu digo ao Aníbal. O Aníbal estava a tentar insinuar que eu estava a deixar alguma coisa aqui nas entrelinhas, no subtexto. Não, eu disse exatamente o que penso. O Aníbal é um boneco que encarna aqui uma personagem neste programa de televisão e enquanto boneco diz uma série de coisas que se fossem proferidas no mesmo registro truculento que o Aníbal tem aqui no programa, não sei quantas vezes por semana, mas provavelmente demasiadas, se o fizesse enquanto adepto do Benfica, se calhar não tinha as costas tão largas, é só isso que eu lhe estou a dizer. É só isso que eu lhe estou a dizer. E estás-me a dizer isso para quê? Há um certo registro. E estás-me a dizer isso para quê? Olha, Vasco, queres ser sócio do Porto? Queres usar um pino do Porto? Eu vou trazer para ti. Não, eu não quero, deixa estar. Sabe porque é que eu estou a dizer isto? Mas olha, essa de boneca é para me insultar ou é para me elogiar? É que ainda tem que crescer muita barba, pá. Tens muita mandioca para comer para chamar boneca às pessoas. E há uma coisa que devias ter. Era respeito por Luís Filipe Vieira e educação. E por aqui me fico. Quando tiveres mais educação e comeres mandioca, chama boneca às pessoas. Está bem? Isto é capaz de ser... Aníbal, está bem, mas só para terminar, porque isto provavelmente é a primeira e última vez que nós vamos conversar em direto na televisão. Portanto, só para terminar, deixe-me dizer... Mas podemos sempre falar pessoalmente. E não sei se me chamas boneco. Podemos. Ui, agora afinal... E não sei se me chamas boneco. Isto é formidável. É. Isto é formidável. Sim, senhor. Amigo. É esse o teu argumento para criticares o Vieira? É, vis criticar os comentadores? O meu argumento realmente... para criticar o Vieira... O meu argumento para criticar o Vieira... Vamos para a entrevista. O meu argumento para criticar o Vieira é muito simples. O maior defensor do Luís Filipe Vieira ao longo deste programa, desde que a entrevista dele terminou, chama-se Aníbal Pinto. E para mim está tudo dito. Para mim qual está é o tudo problema? Dito. E qual é o teu problema? Para mim o problema, claramente, é o facto de ser o Aníbal Pinto o principal ou o único defensor... Mas eu não defendo. Se alguém que atacava o Luís Filipe Vieira enquanto Presidente do Benfica era eu. Foi atraiçoado. Já disse que... E não foi atraiçoado. Nem Roma pagava os traidores, pá. O Benfica é um saco de gatos. E tu, como sócio, devias ter vergonha do que dizes. Aníbal, não fales do Benfica, que ninguém te perguntou nada agora, Aníbal. Não fales do Benfica. Vasco, sobre a minha pergunta que ainda não teve resposta. Eu queria... Não fales do Benfica, Mariana, deixa o Benfica. Então, voltando... Eu agora vou responder à pergunta da Mariana. Vai lá, pronto. Desculpem lá o desvio, mas eu queria só corrigir a frase do Luís Filipe Vieira há pouco na entrevista. O vieirismo é o Benfica e o Aníbal Pinto, pelos juízes. Portanto, era só para rematar e para corrigir. Acho que não disse isso. Isso ainda era mais insultuoso que tu. Dizer que eu quero ao Benfica. Deus me livre. Sobre a frase do vieirismo é o Benfica. Essa frase é uma frase, eu não sei se o Luís Filipe Vieira pensou, preparou essa frase ou se foi uma frase que lhe saiu. Seja voluntário ou involuntário, é uma frase lapidar, porque é uma frase que diz muito sobre o momento que o clube atravessa. O clube permanece refém da situação deixada por Luís Filipe Vieira. E não, ao contrário do que diz o Aníbal Pinto, nem diria eu, a esmagadora maioria dos adeptos do Benfica, negam que possa haver obra feita. O que os adeptos do Benfica, como eu e outros, afirmam... Possa haver obra? Tu realmente percebes mesmo do Benfica. Possa haver obra. É egocêntrica e narcisista essa frase. Até eu que sou do meu ponto de vista, é egocêntrica e narcisista, mas eu já ouvi o Sr. Luís Filipe Vieira dizer publicamente que até lhe devemos agradecer as casas de banho do Benfica.
do estádio do Benfica. É verdade. As pedras da calçada. Até isto ele já disse. Até isto ele já disse. António. Vasco, só para terminar o raciocínio, para também ouvirmos o Nuno Saraiva. O raciocínio, Mariana, o raciocínio é assim, vamos pôr isto numa metáfora que, enfim, não é mais feliz, mas é a que me ocorre neste momento. Pensemos em Luís Filipe Vieira como essa tal coisa boa que aconteceu em tempos ao Benfica, mas que há muito deixou de ser uma coisa boa. Se quiserem, pronto, resumi-la dessa forma. Há muito que deixou de ser uma coisa boa e há muito que se transformou numa doença dentro do Benfica. E essa doença tem tido as suas sequelas ou os seus colaterais, os seus vários colaterais, tem prejudicado a saúde do clube. E, portanto, prejudicado a saúde do clube e, pelos vistos, também tem prejudicado a saúde do presidente. Quando o Luís Filipe Vieira diz que o vieirismo é o Benfica, eu pergunto a Luís Filipe Vieira, porque ele, para além de dizer isso, diz que o Benfica não era nada, que não existia. Palavras dele, o Benfica não existia, ou não tinha nada quando ele chegou ao Benfica. Eu gostava que o Luís Filipe Vieira dissesse cara a cara a muitos adeptos, ainda mais velhos do que o Luís Filipe Vieira, se de facto, se o Benfica não existia, se o Benfica é uma instituição sem história, se o Benfica era todo esse vácuo à espera do surgimento do Salvador Luís Filipe Vieira. Porque são duas coisas diferentes. Estava arruinado o Benfica, foi o que ele disse, pá. Claro que tinha história. Tu realmente não percebeste nada da... Eu ainda não percebi, Aníbal, eu ainda não percebi se nós temos aqui um representante oficial do Luís Filipe Vieira ou não, porque, sinceramente, se pudesse só poupar-me aí um bocadinho às suas palavras durante 2 minutos, eu termino o meu raciocínio, também se não for pedir muito. Não é que mereces. Não, mas, enfim, isso se fôssemos por merecimento, isto não tinha muito que se lhe diga, mas continuando. O Luís Filipe Vieira é essa doença que eu dizia há pouco. E é uma doença que continua a provocar danos. E porquê que provoca esses danos ao Benfica? Por uma razão muito simples. Provoca esses danos ao Benfica porque há quem deixe, porque há quem permaneça parcialmente refém daquilo que foi o legado de Luís Filipe Vieira. Rui Costa chegou ao Benfica, eleito com 84%, 85% dos votos, com todas as condições do ponto de vista institucional, eleitoral, o que quiserem chamar, para cortar radicalmente com aquilo que tinha sido o caminho do Benfica até então, nomeadamente tudo aquilo que diz respeito ao período mais negro de Luís Filipe Vieira à frente da presidência, à frente do Benfica. Agora, se isso não acontece, a frase dá que pensar, porque podia ser só uma frase de uma pessoa demasiado cheia de si própria. Mas, infelizmente, eu não acho que seja só isso. Eu acho que é uma frase que é sintomática de uma certa forma de estar, de uma certa mentalidade, de uma certa cultura que foi sendo criada e fomentada também junto dos adeptos do Benfica. E eu não estou aqui em representação dos adeptos todos do Benfica, seguramente, e todos eles sabem pensar pela própria cabeça, portanto eu represento-me apenas a mim. Mas eu sinto-me muito preocupado quando ouço uma frase como esta e quando acompanho uma entrevista em que Vieira repetidamente demonstra conhecer aquilo que se vai passando dentro do clube, sabe exatamente em que pé estão as transferências, sabe do que se passou e do que não se passou, com certeza que há de comunicar, imagino eu, aliás, já ouvimos almoçar há uns tempos. Já te esqueceste dos elogios ao Benfica e ao Vieira? Olha, estou aqui a ler, Vasco Mendonça, Vieira conseguiu internacionalizar a marca do Benfica. Lembras-te de dizer isto? Vasco, é a Cartilha Express, estás batizado pela Cartilha Express, o Aníbal é muito rápido nestas coisas. Estou aqui a ver quem é aqui o seu Vasco que gosta de vir insultar as pessoas e não tem nem cabedal nem barba para isso. É só para te dizer, para te lembrar o que dizias do Vieira, Vasco. Vasco, alguns segundos para responder, mas temos muita gente ainda para ouvir neste programa. Mariana, eu queria só alertar a produção da CMTV para uma coisa, é que o Aníbal aparentemente não compreende uma figura de estilo chamada ironia, porque se o Aníbal lesse até ao fim a frase em que eu digo que conseguiu internacionalizar a marca Benfica, teria percebido que o resto da notícia sou eu a ironizar com os danos reputacionais que Luís Filipe Vieira causou ao Benfica. Mas o problema destas coisas é que quando se encarnam estes bonecos na CMTV, às vezes não há tempo para tudo, não é? Eu percebo, o Aníbal tem mais em que pensar. Faz parte dos bonecos, és um boneco feio. O Aníbal, eu vou... Mas tu vais falar dos bonecos da CMTV, o que é que tu estás a fazer, rapaz?
Achas que és o boneco mais lindo? Achas que és o último cromo da coleção? Eu queria só terminar. Tu és mais outdoor. Dizendo uma... Pá, concentra-te no Vieira, pá, e na tua ironia. Sabes que vieste a um programa que se chama Pé e Riste. E temos mesmo de alargar a conversa. Eu tentava concentrar-me no Benfica se o Aníbal se calasse 2 segundos. Mas está difícil, pronto. Pois? Mas continua. É Pé e Riste. Eu deixo só esta pergunta e passo a palavra aos restantes, porque também não tenciono estar aqui a noite toda. Nós estamos perante um presidente do Benfica que se diz lesado pelo Benfica, naquilo que foi a sua vida pessoal, familiar, etc., a sua vivência. Nós temos um presidente do Benfica a quem o Benfica aparentemente deve mais do que ele deve ao Benfica. Nós temos um presidente do Benfica que passou cerca de 1 hora a explicar de uma forma muito pouco esclarecedora, quanto a mim, uma série de operações financeiras, como se toda esta sucessão de negócios ruinosos fosse uma coisa normal na vida dos empresários portugueses. E no final de contas eu pergunto assim, ponham-se por momentos no lugar de um empresário que está a braços com dívidas de dezenas ou de centenas de milhões de euros à banca, seja lá quem for. Ponham-se no lugar, por momentos. Imaginem que são um destes empresários que deve milhões e milhões e milhões de euros à banca. Agora imaginem que simultaneamente... Tem mesmo de terminar, Vasco. Estou mesmo a terminar. Agora imaginem que simultaneamente... Como Sporting. Pode ser. Agora imaginem que simultaneamente são presidentes, neste caso não pode ser como Sporting, não, por causa daquilo que eu vou dizer a seguir. Agora imaginem por vezes que são presidentes... de como os outros empresários. Certo. Mas imaginem que são presidentes da maior instituição portuguesa, que é o Sport Lisboa Benfica. Agora imaginem que são presidentes do Benfica e simultaneamente estão a fazer malabarismo, a gerir uma dívida de centenas de milhões de euros. Eu pergunto a alguém, o Benfica precisa de um presidente em part-time? O Benfica alguma vez foi um sítio para uma pessoa estar ocasionalmente a negociar e a tomar umas decisões desportivas e simultaneamente a negociar passivos de centenas de milhões de euros? Isto é uma situação que é razoável, que é expectável. A ideia de que Luís Filipe Vieira pode voltar a ser presidente do Benfica é uma ideia que me aterroriza. Não me aterroriza. E reparem uma coisa, não me aterroriza pela suposta competência de Luís Filipe Vieira. Aterroriza-me por tudo aquilo que nós hoje sabemos acerca da incompetência dele, do ponto de vista da gestão empresarial. És o maior que o teu terror. Obrigada também por estas reações à entrevista de Luís Filipe Vieira. Nuno, em relação àquilo que Luís Filipe Vieira disse sobre Ruben Amorim, disse de forma clara que acredita que era capaz de convencer Ruben Amorim a voltar ao Benfica para ser treinador principal e para isso estava disposto a pagar os 30 milhões de euros. Está a ser demasiado otimista Luís Filipe Vieira neste quadro que pinta ou não? Bem, boa noite, Mariana, boa noite a todos. Antes de responder diretamente à tua pergunta, deixa-me dizer só 2 ou 3 coisas que eu acho que são relevantes, e percebendo já aquilo que o Mauro disse, que isto foi um bocadinho pão e circo, esta entrevista do Luís Filipe Vieira, apelar também ao Aníbal que, uma vez que eu não sou do Benfica, que me permita dizer qualquer coisa, se ser interrompido também pelo circo que o Aníbal monta aqui todas as semanas. Dito isto, e com todo o respeito pelo Aníbal, que o Aníbal sabe que eu tenho bastante simpatia por ele. Dito isto, há 2 ou 3 coisas que me parecem muito relevantes. A primeira é que ficámos a saber hoje, ou melhor, tivemos hoje a confirmação pela boca de Luís Filipe Vieira que Domingos Soares Oliveira esteve sempre a par de todas as operações que Luís Filipe Vieira fez. Seja na OPA, seja... Nuno, já te vou dar a oportunidade de falar sobre outros temas, mas primeiro pedia-te que fosses diretamente à minha pergunta. Não, eu acho que o Luís Filipe Vieira se contradisse, porque o Luís Filipe Vieira disse que pagava os 30 milhões e passado 2 minutos disse que o Ruben Amorim não sai do Sporting, não sairá do Sporting, já o disse várias vezes e está muito bem no Sporting. Portanto, parece que aquilo que o Luís Filipe Vieira disse foi basicamente aquela caricatura que o Mauro já fez aqui, que é, ficámos a saber hoje que com o Luís Filipe Vieira ele ganharia hoje as eleições não com um treinador, mas com 3. Não com um craque, mas com vários craques. E estou aqui, reparem que estou a citar o Mauro Xavier, o que é uma coisa que só também a mim me aterroriza. Não porque eu não gosto do Mauro, mas é porque eu estar a citar argumentos de um benfiquista significa que, e eu estar a concordar com ele, significa que eu próprio, enfim, também estou surpreendido comigo. Mas seja como for, eu acho sinceramente que o Luís Filipe Vieira, no que diz respeito ao Ruben Amorim,
foi uma contradição absoluta, porque aquilo que foi claro e dito por ele, com esse intervalo de 2 minutos, foi que estaria disponível para pagar os 30 milhões da cláusula de rescisão, mas depois a seguir dizia que tem a certeza que o Ruben Amorim não sairia do Sporting e, portanto, ele não se deixaria convencer sequer pelos argumentos de hoje de Luís Filipe Vieira, até porque Luís Filipe Vieira sabe que o Ruben Amorim não tem memória curta. E o Ruben Amorim sabe o que é que Luís Filipe Vieira e outras pessoas no Benfica, ao contrário do que Luís Filipe Vieira disse hoje, fez há uns verões passados. E lhe fizeram a ele há uns verões passados. E, portanto, aquela conversa de que fiquei chateado com ele porque ele não me telefonou, enfim, é conversa para benfiquista distraído. Porque, na verdade, se houve responsável pelo facto de Ruben Amorim hoje ser treinador do Sporting, e ainda bem, e não ser treinador do Benfica, esse alguém chama-se Luís Filipe Vieira. Também achas, André, que Luís Filipe Vieira não pode simplesmente lavar as mãos em relação à saída de Ruben Amorim do Benfica? É evidente que não. Nós temos aqui que discernir 2 coisas. Luís Filipe Vieira foi eficaz, eu vou já responder à tua questão, foi eficaz na mensagem que ele queria passar? Foi muito. Aquilo que ele disse é tudo verdade? Obviamente que não. Repare, Mariana, há uma altura em que ele diz que foi contra o investimento de 100 milhões de euros. Em relação a Ruben Amorim, é uma declaração para agradar os benfiquistas? É uma declaração para limpar legado, construir a história à medida daquilo que ele entende que é a história que deve ficar firmada. Vamos ver uma coisa. Eu estava a dar este exemplo dos 100 milhões. Luís Filipe Vieira diz que foi ele que apostou na formação. É verdade, mas também foi ele que fez o investimento dos 100 milhões de euros, que ele próprio diz que fez, de certa forma, forçado. E eu vou à questão de Ruben Amorim, porque ele diz que um presidente manda. Então, se manda, foi forçado por quem a fazer o investimento dos 100 milhões de euros, que ele tinha dúvidas que fosse funcionar. É um exemplo, como este Ruben Amorim, que o Nuno Saraiva acabou de descrever. Eu já disse aqui os treinadores que eu não gostava de ver no Benfica. Nunca disse Ruben Amorim, porque esse é nosso e está lá bem blindado, e já disse, é um treinador que não tem qualidade para mais clube nenhum, a não ser o Sporting, mas Leonardo Jardim é provavelmente o melhor treinador português, fora José Mourinho, com todo o respeito por Sérgio Conceição, com todo o respeito por Ruben Amorim, é um treinador do outro mundo. E a pergunta que lhe é feita é, mas o treinador, e ele dá 3 treinadores. Quer dizer, nós ficamos... dá para todos os gostos. Qualquer adepto do Benfica que esteja com dúvidas de Roger Schmidt... Pode então questionar se Luís Filipe Vieira estava a ter uma conversa de campanha, como já aqui foi dito. Eu não vou questionar aquilo que eu já afirmei aqui logo de início. Portanto, eu só posso é reafirmar aquilo que eu disse ainda há pouco. Uma pessoa que se exclui da candidatura à presidência dizendo que não tem dúvidas que hoje ou amanhã as ganharia, eu tenho a minha ideia sobre isso. E até disse ao António Salvador, numa certa perspectiva, que não ficaria descansado se fosse no Sporting. Agora, porquê ir buscar Ruben Amorim? Porque Ruben Amorim neste momento é um ícone e é preciso justificar porque é que ele não foi para o Benfica. E eu volto só a esta contradição de Luís Filipe Vieira, que é mesmo o que é, e ele foi muito eficaz. Nós temos que estar aqui a ver o detalhe do que ele disse, porque a linguagem de Luís Filipe Vieira foi muito simples. Qualquer adepto do Benfica mais distraído, diria eu, e com todo o respeito, distraído no sentido da paixão. Houve uns que gostaram de ouvir de Ruben Amorim, houve uns que gostaram de ouvir de Leonardo Jardim, e vá lá, não ter falado do Bernardo Silva ou do Cancelo, também podia ter falado, e havia uns que iam gostar. Portanto, há lá a carta que ele deu para todos, deu para alegrar um bocadinho. O Ruben Amorim surge assim um bocadinho, isso é uma distribuição de doces e de justificações. Portanto, quer dizer, faz sentido falar de Ruben Amorim e na mesma frase dizer que ele não estava disponível para vir, apenas para justificar, Mariana. Aliás, fez isso em vários momentos, porque não foi por causa dele que o Ruben Amorim não ficou no Benfica. Ele é que apostou na formação. O Domingos Soares de Oliveira é que foi ter com o Jorge Jesus. Enfim, são imensos momentos. Não vendia o Darwin por 150 ou por não sei, mas vendeu o Ruben Dias por muito menos. Mas assumiu que o Pedro Brás foi um erro dele. Assumiu, sim senhor. E perguntou porque é que se ninguém o queria lá e ele ainda está lá. E também foi dizendo que o que ele foi fazer à Argentina que foi mal feito. Já vamos falar também sobre essas declarações, mas em relação ao treinador, Mauro, fala primeiro de Leonardo Jardim, Luís Filipe Vieira, e só depois é que fala sobre Ruben Amorim. Estes 2 nomes são 2 nomes populares entre os benfiquistas neste momento? O nome mais popular dentre os benfiquistas chama-se Roger Schmidt. Temos um grande treinador, estamos muito contentes entre benfiquistas. E acredito piamente que se vai montar uma grande equipa. Eu gosto muito mais de falar das coisas que são possíveis de acontecer do que as especulações.
O Luís Filipe Vieira, como ele próprio disse, foi treinador do Benfica durante 19 anos, pôde contratar quem quis para treinador do Benfica. Infelizmente, teve sucessos na parte final dos seus mandatos, não na parte inicial. Sai com 7 ou 8 campeonatos ganhos em 19 anos e, portanto, não faz 50% do pleno que qualquer presidente benfiquista deve fazer, que é ganhar 50% dos campeonatos que participa. É essa a nossa tradição e é aquilo que eu espero que o Rui Costa consiga neste mandato, que é ainda ganhar 2 campeonatos em 4. Perdemos o primeiro campeonato do seu mandato, temos que rapidamente voltar a ganhar. E eu acredito Isso é que é ficção. Não, Aníbal, eu acredito, olha, é Hollywood. O Benfica é ganhar, com o saco de gato que está. Acho que a escolha do Lourenço Coelho é uma grande escolha. Para fechar o balneário, foi o que ele disse. Bem neste perfil, a escolha deste treinador encaixa no perfil. O Luís Filipe Vieira para fechar o balneário. Treinadores estrangeiros. Posso lembrar aqui alguns, teve vários treinadores estrangeiros no Benfica. A maioria de vezes que o Benfica ganhou foi com treinadores estrangeiros os seus campeonatos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o treinador que ainda nem começou a preparar a época é o melhor treinador para o Benfica. E, portanto, do meu ponto de vista, a mim o que me interessa é, defender o Benfica e falar de futuro. Espero que o Luís Filipe Vieira possa mostrar em tribunal que está inocente, que é isso que todos nós benfiquistas esperamos, é que o seu presidente não tenha cometido nenhum problema no seu passado. E é só isso que eu gostava que ele se focasse a resolver. Relativamente a Ruben Amorim e a outros, é treinador do nosso rival, quer que ele não ganhe nenhum troféu, quer que Ruben Amorim, enquanto benfiquista do seu passado que nunca o negou e que mostra que é bem formado desse ponto de vista, portanto não começou como alguns jogadores do Porto no primeiro dia que chegaram com insultos e outro tipo de formas, esquecendo toda a sua formação e esquecendo todo o seu passado, e eu acho que isso é muito mais importante para dignificar o futebol. Todos nós temos um passado e um futuro. O passado de Luís Filipe Vieira é conhecido. No futuro, eu acho que ele deve apenas focar-se na sua inocência e defender-se nos tribunais e não no Benfica. O Benfica é muito grande, tem muitas alternativas, e desse ponto de vista é o tempo do Rui Costa, e é ao Rui Costa agora que cabe o protagonismo, as decisões e o futuro, e os benfiquistas cá estarão para decidir daqui a 3 anos se querem uma alternativa ou não. E portanto até lá, deixa lá jogar e vamos esperar que haja boas arbitragens e que não haja a continuação do ano passado e que se possa jogar de igual para igual entre todos. E essa é a minha maior preocupação, é que se fale para o que acontece externamente e o Benfica precisa de resolver muitos problemas, mas também há outros problemas externos e, portanto, essa é a minha grande preocupação. E que o Porto vai celebrar à luz outra vez, de preferência, não é? Ao salão de festas preferencial. Esta é a entrevista de Luís Filipe Vieira. Teve também um momento muito marcante, que foi um ataque duro que foi feito por Luís Filipe Vieira ao João Malheiro. Nós estamos a ver o João Malheiro, que já está connosco também, que vai ter a oportunidade, obviamente, de reagir àquilo que foi dito por Luís Filipe Vieira. Nós vamos já mostrar, João, algumas declarações de Luís Filipe Vieira. Fica já de sobreaviso de que vai estar no ar durante estas declarações e depois vais ter a oportunidade, claro, de responder. Luís Filipe Vieira disse hoje que João Malheiro fez mal a Eusébio. Garante que João Malheiro não era amigo de Eusébio. Mas o João Malheiro era muito amigo do Eusébio, não era? Diz ele que era muito amigo do Eusébio, mas não era. Não era? Não. Eu explico rapidamente, só por isso. Eu sei que falava com o Eusébio. Eu vou-lhe dizer que se calhar a única pessoa no Benfica que tratou o Eusébio com a dignidade que ele merecia, fui eu. Mas em que é que o João Malheiro fez mal ao Eusébio? Vou-lhe dizer, porque o Eusébio diversas vezes dizia para mim, não passe melhor até o João Malheiro, aqueles livros é para ele ganhar umas notas, eu estou marimbando para o João Malheiro. Tal e qual. E repare, quando o Eusébio faleceu, quem telefonou para mim foi João Malheiro. Aliás, deu essa notícia aqui em exclusivo na CMTV. Foi ele que me telefonou para mim. Às 5 da manhã ou às 6 da manhã. Eu levantei-me da minha cama, eu digo assim, até disse para a minha mulher, pronto, ele adivinhava esta brincadeira, ele alguma coisa estava a passar com ele. O Eusébio, quando eu cheguei à casa do Eusébio, pronto, depois começasse a preparar o funeral, liguei para a Serviluz, lá liguei tudo, e a Flora diz-me assim para mim, Luís, há uma pessoa que não pode estar perto do caixão do Eusébio. É o João Malheiro. A mulher do Eusébio disse-lhe isso? Disse-me isto. Ela sabe bem que disse. Por isso é que eu lhe disse agora a ela que não devias ter lá pisado. Que aquilo foi uma homenagem, não foi ao teu marido, foi ao João Malheiro. Toda a gente agradeceu ao João Malheiro o livro, estás a saber? Okay? E o Eusébio, para ser homenageado, tem que ter um respeito, tinha que ter aquele estádio cheio, todo cheio, e rodeado de benfiquistas de todo lado, a gritarem bem o nome dele. Isso é que é uma homenagem. Agora estar ali meia dúzia de pessoas a homenagear o Eusébio não merece. Certeza que ele andou lá à volta dentro do caixão para a esquerda e para a direita, sentindo aquilo.
porque não foi nenhuma homenagem ao Eusébio. O Eusébio não merece aquilo que fizeram. Aquilo foi mais uma operação de charme para a comunicação social. O João Malheiro vai ter a oportunidade de responder a Luís Filipe Vieira aqui neste PNRiste especial a seguir ao intervalo. Luís Filipe Vieira quebrou hoje o silêncio na CMTV e fez um duro ataque pessoal ao João Malheiro, que já está connosco. Daqui a pouco o João vai ter a oportunidade de responder ao ex-presidente do Benfica. Antes vamos mostrar algumas declarações também marcantes de Luís Filipe Vieira nesta entrevista. O ex-presidente falou sobre o dia em que foi detido, revela que antes da detenção almoçou em casa com os inspectores da polícia. O que é que aconteceu no Seixal nesse dia? Seixal, uma coisa, eu estava numa reunião, logo, de manhã, e estava a chamar o Maruta para outra reunião, e quando alguém me interrompe e diz, o Maruta não pode vir, tal, e vi umas pessoas com os cordões ao pescoço, aqueles cordões que eles trazem, não é? E puseram umas coisas para eu estar a ler, eu disse, isto não faz sentido nenhum, mas pronto, não, depois o senhor vai ser ouvido. Andaram, depois fizeram buscas no meu gabinete, fizeram buscas, normalmente onde eu dormia, no meu quarto, até os tetos falsos andaram a mexer, não sei o que é que andavam lá à procura, mas tudo bem. Mas as buscas depois não foi só ali, foi em minha casa, foi em casa do meu filho, foi, sei lá, passaram por todo lado. Mas depois do Seixal há um momento em que sai do Seixal vou para a minha casa. Vai para casa. Sim, eu fui para a minha casa. Com os inspectores, não é? Com as pessoas que Sim, almoçaram comigo até, inclusive. Participaram almoçaram consigo? Almoçaram na minha casa, sim, senhor. E só depois de almoçarem comigo é que eu vim a saber que tinha... Mas quem é que almoçou consigo? Almoçaram 2 a 3 pessoas. Elementos que estavam a participar nas buscas? Sim. Então, era a única coisa. Se eu ia almoçar, eles podiam almoçar comigo, não tinha problema nenhum, não é? Luís Filipe Vieira diz que se sente um troféu de caça, admite que foi surpreendido com a detenção. Alguém me disse, já não recordo quem foi, que eu ia ficar detido. Eu disse, mas detido de quê? Para prestar declarações? Vou lá amanhã? Não, mas não, tem que ser detido. Estavam lá diversos agentes, e senhoras e homens, diversas gentes. Pronto, a minha mulher, logicamente, ficou toda tremelique. Aliás, era a 4ª vez que ia à minha casa, quer dizer, aquilo parece que é de propósito. Parece que alguém quer a minha cabeça, ou então parece que eu sou um troféu de caça para muita gente. Não? Para quem é que é um troféu? Não sei, bem, já fui visitado 4 vezes em casa. Luís Filipe Vieira revela que não sabia que o filho também tinha sido detido no mesmo dia. Diz que esse momento em que descobriu que o filho estava detido foi terrível. Passou-se uma coisa terrível nesse dia. Eu cheguei lá, não é? Pus a mala dentro da cela, disseram que eu não podia ter a mala lá, nem podia estar com atacadores, nem nada. Os medicamentos que eu tinha, só tinha que deixar um comprimido para amanhã. Pronto, eu disse, então vamos vestir. Pronto, vesti um fato de treino que tinha lá e, quando venho no corredor, não é? Alguém disse, não quer ver o seu filho? Alguém quem? Um polícia? Polícia disse, assim, tal igual. O meu filho, mas eu longe de mim pensar que o meu filho estava detido, não é? Agora imagino o que é ver o filho, epá, eu nem quero estar a contar, porque aquilo é uma cela, não é? Tem assim uma parte em vidro, não é? E eu vejo o meu filho, quer dizer, quando olho para lá... Dentro da cela? Sim. Ele primeiro é um sorriso que ele dá, mas depois aquilo, não vale a pena nós estarmos a comentar o que é que se passou a seguir. Epá, pronto, e foi terrível. É uma imagem que eu não quero mais me lembrar. E o que é que disse ao seu filho nesse momento, lembra-se? Não só lhe disse, Tiago. Ele ouvia, não é? Tiago, isto não é nada, tem calma. Luís Filipe Vieira diz que não desviou dinheiro para pagar a Bruno Macedo. Diz ainda que não tem culpa pelo facto de o filho ter feito um negócio com um empresário que também é erguido na Operação Cartão Vermelho. Eu não tenho culpa que o Sr. Bruno Macedo tivesse feito um negócio com o meu filho. Nem o meu filho tem culpa do Bruno Macedo. Que negócio? Negócio de comprar uma determinada mercadoria. E queria até mais, não eram 2 milhões e meio ou 2 milhões e 300, era mais dinheiro. E o meu filho disse que só tinha disponibilidade dos artigos que podia vender um determinado número. Okay? Imagine. Estamos a falar de casas. Estamos a falar de casas. Imagine isto. Então, quer dizer, ou o meu filho ou eu somos os gajos mais estúpidos que existimos nesta terra. Então, como assim? Então, quer dizer, eu desviava o dinheiro, que era 2 milhões de euros, pronto, imaginamos como os senhores estão a dizer, e entregava... Como diz o Ministério Público, não é? Eu entregava património de borla para o Sr. Bruno Macedo. Eu tive uma discussão, se calhar foi a pior discussão que eu tive com o Bruno Macedo por causa do Downing. Eu só lhe dei 500 mil euros de comissão. E ele entendia que devia receber muitíssimo mais. Se calhar pelo trabalho que fez, até merecia mais.
Sim. Mas como o jogador já tinha sido tão caro, eu entendi, ó Bruno, não vale a pena estarmos a discutir, é 500 mil euros, eu não tenho nem mais um tostão. Se eu nem quero saber a pega que houve. Pronto. E eu não tenho dúvidas de dizer, sou amigo do Bruno Macedo, era íntimo amigo do meu filho, as coisas são tão claras como a água, só na cabeça das pessoas que querem fazer narrativas é que inventam isto tudo. Luís Filipe Vieira nega que tenha falado com John Textor antes da OPA às ações do Benfica. Vieira diz que apenas explicou ao investidor americano o que era o Benfica. Não reuni, não fiz nenhuma Em casa reunião. do seu amigo? Fiz, não, isso foi depois da OPA. Não fiz nada, nenhuma reunião em casa do meu amigo, eu vou-lhe explicar o que é que se passou. Mas depois da OPA, reuniu com ele? Eu vou-lhe explicar o que é que se passou. O José António, um dia, é verdade, falou comigo se eu podia estar no Hotel Ritz. Eu disse, não vou ao Hotel Ritz, quem está aí, eu não vou de certeza absoluta. Se o senhor, posso falar com ele no escritório. E tivemos com ele no escritório. Pronto. Desculpe a minha ignorância. Qual é que era o problema do Hotel Ritz? Que eu não, sei lá, então era o presidente do Benfica, ia estar um investidor e iam dizer que eu queria vender o Benfica. Não era, ok, sim senhor. Tinha que estar recatado. E então, aí foram para casa do seu amigo. E aquilo que eu fui dizer ao Sr. Textor, o que era o Benfica? Que ia encontrar um clube de excelência, super bem organizado, uma capacidade de gestão em termos internacionais, ao do melhor nível. Ou seja, fui ao fim e ao cabo dizer-lhe que o Benfica era um clube devidamente, que ele não tivesse receio, se tivesse que investir o que tivesse que ser, que não tivesse receio na realidade do Benfica, porque ele, a partir do momento que fizesse o acordo com o José António, então eu apresentaria toda a direção do Benfica e os quadros profissionais do Benfica. Por isso, isto era a minha ideia, foi aquilo que eu falei, não falei mais nada e vim-me embora depois. Okay? Por isso, eu não estive a negociar com o seu Textor, nem sabia qual era o preço, quanto não era o preço, nem teve interferência nenhuma numa situação dessa. E todos eles sabem isso perfeitamente. Luís Filipe Vieira defende que sempre foi dele a aposta na formação, diz ainda que Rui Costa ia apenas 1 hora por dia ao Seixal. Então, toda a gente sabe que o Rui Costa apareceu no Seixal 1 hora por dia. Acha que é o Rui Costa, ou que fui eu que tive valor para a formação ganhar? Quem teve valor, quem teve foi os jogadores, foi os treinadores, foi as pessoas que estão lá. Agora, é verdade que quem tratava da formação era eu. E foi sempre minha aposta da formação. Há muita gente, tanto do Benfica, que na altura dizia que a formação não ganhamos a ninguém. Mas o Rui Costa não apostava na formação? Prefiro estar calado. Só agora se juntou a nós nesta edição especial do Penriste. Hoje aqui Luís Filipe Vieira, numa entrevista exclusiva à CMTV, fez um duro ataque pessoal antes da reação do João Malheiro, que foi o visado neste ataque de Luís Filipe Vieira. Vamos ver esse momento do ex-presidente do Benfica. Mas o João Malheiro era muito amigo do Eusébio, não era? Diz ele que era muito amigo do Eusébio, mas não era. Não era? Não. Eu explico rapidamente, só por isso. Eu sei que falava com o Eusébio. Eu vou-lhe dizer que se calhar a única pessoa no Benfica que tratou o Eusébio com a dignidade que ele merecia, fui eu. Mas em que é que o João Malheiro fez mal ao Eusébio? Eu vou-lhe dizer, porque o Eusébio diversas vezes dizia para mim, pá, não passes o teu João Malheiro, aqueles livros é para ele ganhar umas notas, eu estou-me marimbando para o João Malheiro. Tal e qual. E repare, quando o Eusébio faleceu, quem telefonou para mim foi João Malheiro. Aliás, deu essa notícia aqui em exclusivo na CMTV. Foi ele que me telefonou para mim. Às 5 da manhã ou às 6 5 da manhã. Eu levantei-me da minha cama, eu digo assim, até disse para a minha mulher, pronto, ele adivinhava esta brincadeira, ele alguma coisa estava a passar com ele. O Eusébio, quando eu cheguei à casa do Eusébio, pronto, depois começasse a preparar o funeral, liguei para a Serviluz, ela dizia tudo, e a Flora diz-me assim para mim, Luís, há uma pessoa que não pode estar perto do caixão do Eusébio. É o João Malheiro. A mulher do Eusébio disse-lhe isso? Disse-me isto. Ela sabe bem que disse. Por isso é que eu lhe disse agora a ela que não devias ter lá pisado. Que aquilo foi uma homenagem, não foi ao teu marido, foi ao João Malheiro. Toda a gente agradeceu ao João Malheiro o livro, estás a saber, okay? E o Eusébio, para ser homenageado, tem que ter um respeito, tinha que ter aquele estádio cheio, todo cheio, e rodeado de benfiquistas de todo lado, a gritarem bem o nome dele. Isso é que é uma homenagem. Agora estar ali meia dúzia de pessoas a homenagear o Eusébio não merece. Certeza que ele andou lá à volta dentro do caixão para a esquerda e para a direita, sentindo aquilo. Porque não foi nenhuma homenagem ao Eusébio. O Eusébio não merece aquilo que fizeram. Aquilo foi mais uma operação de charme para a comunicação social.
João Malheiro vai responder a este ataque já daqui a pouco. Antes disso, vamos conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com a Ângela Gonçalves Marques. Como prometido, João Malheiro vai reagir ao duro ataque pessoal que lhe foi feito hoje por Luís Filipe Vieira na entrevista à CMTV. João, boa noite, a palavra é tua. Bom, eu diria que foi qualquer coisa de repugnante. Antes de falar na minha pessoa, e enfim, estava longe de pensar que seria visado, sobretudo de forma tão prolongada e com um conteúdo absolutamente deplorável. Eu devo dizer que a grande ofensa à memória de Eusébio foi feita justamente por Luís Filipe Vieira. A imagem que passou de Eusébio foi de um alcoólico, de um viciado, de uma pessoa com más companhias, enfim, foi aquilo que nós ouvimos. Creio que era a última coisa que alguém que reivindica a ligação a Eusébio, mais ou menos próxima, é indiferente, poderia dizer em televisão perante milhares e milhares de pessoas. E, portanto, isso foi feito por Luís Filipe Vieira. No que a mim diz respeito, eu diria apenas o seguinte: a minha relação com Eusébio é uma relação prolongada no tempo. Vem desde os anos 90. Um convívio cotidiano. Eu costumava até dizer, se não estivesse fisicamente com o Eusébio, estava no mínimo telefonicamente. Isto para não falar nos múltiplos locais que visitei ao lado de Eusébio, nas mais diferentes latitudes. Devo dizer que sempre a custo, e digo isto de forma absolutamente categórica, zero para mim. Zero no sentido de remuneração. Eu não tive nunca nenhuma remuneração. Todos os textos do Eusébio, que sabemos que não era, evidentemente, uma pessoa letrada, fluente, sobretudo a escrever, todos os textos foram produzidos por mim, naturalmente, ouvindo o Eusébio, compondo em termos de escrita aquilo que o Eusébio dizia. Isto aconteceu até o Eusébio fechar os olhos. E, portanto, quando se diz ele não era amigo e se cita o Eusébio, que não, enfim, infelizmente não está entre nós para poder esclarecer a situação, mas eu diria apenas o seguinte: como é que é possível dizer-se o Malheiro não era amigo do Eusébio, o Eusébio do Malheiro? Quando, e para falar, o Eusébio esteve na minha festa de aniversário de 2008, de 2009, de 2010, de 2011, de 2012, de 2013. E só não esteve em 2014 porque já se tinha despedido. E mais, e eu que fazia sempre grandes festas de aniversário, nunca mais fiz uma festa de anos em homenagem ao Eusébio. E os nossos amigos mais próximos sabem disso. Agora, em relação ao livro, a insinuação que aqui fica é que eu terei ganho dinheiro por conta do Eusébio. Eu esclareço o senhor Vieira que diz isto, eu já vou explicar porque é que diz. Esclareço o senhor Vieira que o livro tem a primeira edição em 98. Representava o Eusébio o doutor Rogério Alves, mais tarde bastonário da Ordem dos Advogados, e sabemos, dirigente do Sporting, o que não significa que não cuidasse e com muito rigor dos interesses do Eusébio. A percentagem para os autores, para quem conhece o mercado livreiro, é reduzida. Ora bem, eu no momento em que o livro saiu, estabeleci que 60% era para o Eusébio e 40% para mim. O próprio Rogério Alves, que estava, enfim, na defesa dos interesses do Eusébio, disse: é para o João Malheiro, isto devia ser 50-50. O biografado, o autor é que teve o trabalho todo redigido. Eu disse: não, 60% para o Eusébio, porque o Eusébio é o meu ídolo de infância. Eu tenho uma dedicação, eu diria quase evangélica ao Eusébio, e tive toda a minha vida. Como eu gosto de dizer, antes de saber que era Malheiro, só sabia que era João, eu já gritava Eusébio, como gritava Benfica. E, portanto, estou à vontade neste aspecto. Agora, repare-se, Vieira veio falar do livro. Agora, neste livro, eu ofereci os direitos ao Benfica.
Eu não ganho um cêntimo. Ofereci ao Benfica. Isto foi, aliás, dito pelo presidente Rui Costa na intervenção. Eu não ganho rigorosamente nada. Mas Vieira diz isto. Vieira lembra-se que em 2010, assinalando os 50 anos do Eusébio em Lisboa, portanto, na metrópole, utilizando a linguagem anterior ao 25 de Abril, que me convidou numa excelente exposição, devo dizer, não estou a falar nos textos, porque foram da minha lavra, na porta 18, uma grande exposição sobre o Eusébio. Fui eu a fazer os textos, a convite de Luís Filipe Vieira. Na inauguração da exposição estava Vieira, Eusébio e eu como autor dos textos. Portanto, a menos que qualquer coisa de extraordinário acontecesse, eu pergunto como é que isto é possível. Acresce, até para concluir, e digo isto naturalmente de forma pesarosa, as duas últimas vezes que eu estou fisicamente com o Eusébio, ou melhor, a penúltima, foi cerca de um mês antes da morte de Eusébio, foi ele quem me telefonou para que eu o acompanhasse à inauguração de um restaurante. Eu não posso precisar agora se Alverca, se Vila Franca de Xira, sei que junto ao Tejo. E eu fui naturalmente com muito gosto, que eu era incapaz de dizer não a qualquer coisa do Eusébio. Essa foi a penúltima. E a última vez que estive com o Eusébio, que foi escassos dias antes do dia fatal, é que até viajamos no meu carro a pedido do Eusébio, não conduzido nem por mim nem por ele, pela pessoa, o António Caldeirinha, que conduzia sempre o Eusébio. Fomos almoçar ao Seixal, até a comer comida africana, ao restaurante de Naide Gomes, que foi atleta do Sporting, e passamos o dia juntos, isto a poucos dias. Ora, uma pessoa que está inviabilizada, que não se dá por alguém, como sugeriu Luís Filipe Vieira, poderá partilhar momentos destes, mesmo praticamente até cerrar os olhos. Quer dizer, isto é inacreditável. E, portanto, eu só posso interpretar isso. E naturalmente não me reporto àquilo que foi dito acerca da Dona Flora, viúva de Eusébio, porque a Dona Flora felizmente está viva e, portanto, é uma questão que diz respeito à Dona Flora. A única coisa que eu posso dizer é que participei nas cerimónias fúnebres do Eusébio e até existe uma fotografia que ainda hoje me emociona olhar para ela, que sou eu a beijar o Eusébio, a beijar a testa do Eusébio na entrada principal do Estado da Luz. Portanto, foi exatamente isto que aconteceu e fiz todo o acompanhamento e, como ele disse, é verdade, fui eu que o acordei de madrugada. Acordei 3 pessoas. Vieira e, antes de Vieira, Tony e Simões, as pessoas mais próximas de Eusébio enquanto antigos jogadores, e se calhar não só. Porquê é que Vieira diz isto? Eu acho que Vieira é ressabiamento. Porque Vieira confunde questões gerais com questões particulares ou pessoais. Eu não estou aí. Vieira, eu recordo uma entrevista que deu à TVI há 4 anos ou 5, questionado, creio que pelo jornalista Sousa Martins, a propósito da oposição no Benfica, disse: não, isso não existe, isso é para o Malheiro e o Simões, há 4 ou 5 anos. E, de facto, eu opus-me a Luís Filipe Vieira. Acho que os últimos anos de mandato foram uma tragédia, que culminaram, então, naquele aberrante convite a Pinto da Costa para ir gravar ao Estado da Luz, o que é uma coisa absolutamente deplorável e que envergonha qualquer benfiquista. Foi isto que aconteceu. Bom, se calhar, por eu apoiar Rui Costa, e apoio e expliquei, eu produzi um texto, veio na imprensa, por que razão apoio Rui Costa, só com uma diferença relativamente, porventura, a outros. É que a troco de nada, rigorosamente nada. Ao contrário do Sr. Vieira, eu não devo nada a ninguém, nem a entidades públicas, nem a privados, 1 cêntimo que seja. Não devo 1 cêntimo que seja. E, portanto, quando estamos a avaliar o caráter,
a formação moral, se uma pessoa é ou não é impoluta, quem quiser que faça o seu juízo. E aconselhava vivamente o Sr. Vieira a não avançar muito por essa área, porque eu não queria perder a compostura e continuar a abordar toda e qualquer matéria com dignidade. É porque questões de natureza pessoal era bom que não fôssemos por aí. É a única coisa que eu convidaria o Sr. Vieira. O resto fica na consciência dele, fica na consciência de quem nos ouviu, fica na consciência de quem me conhece, sabe da relação do Eusébio e, sobretudo, uma coisa que me dá uma alegria espantosa. Ajudei, de acordo com as minhas possibilidades, o Eusébio. Nunca pagarei a dívida emocional que tenho para com o meu ídolo de infância e até à idade adulta, até ele se despedir da vida. Essa dívida eu nunca conseguirei pagar, mas nunca beneficiei um cêntimo que fosse de qualquer coisa relacionada com o grande Eusébio. Fica a tua reação, João. Vais continuar connosco e vais ter a oportunidade também para falar sobre outros temas desta entrevista de Luís Filipe Vieira. Por isso mesmo, vamos mostrar mais declarações. Luís Filipe Vieira diz que Rui Pedro Brás estava contra Jorge Jesus no Benfica. Defende ainda que o ex-treinador do Benfica não tem culpa de nada. Vamos ver, vamos experimentar. E vamos ver. O Luís Filipe Vieira não queria o regresso do Jesus. Não defendeu naquele momento o regresso do Jesus. Não, o Jesus não tem culpa nenhuma disto. Desculpem lá. O Jesus veio para o Benfica porque é um treinador, pensávamos nós e pensamos ainda que é um treinador de ganhar rápido. Que aí nós precisávamos ganhar. Mas estava-me a dizer que naquele momento o Luís não queria. Eu disse que não queria o Jesus. Não queria. Ouça, era o investimento que fizemos, da maneira que fizemos. Espera lá, está na calma. Ok. Então percebi mal. Pronto, percebeu mal. Claro que não dava a tirar o tapete todos os dias. Quem é que no balneário, no jogo a seguir ao Porto, quando o Pizzi entrou, porque agora parece que estão a culpar o Pizzi, o Pizzi não tem culpa nenhuma, foi um desabafo se calhar que teve. Quem é que disse? Deixa o homem desabafar. Quem é que foi? O Rui Pedro Brás. Porquê? Sabendo perfeitamente que estavam adjuntos os Jesus dentro do balneário, que iam contar ao Jesus. Nuno Saraiva, podemos concluir com esta declaração de Luís Filipe Vieira que se sente traído de alguma forma por Rui Pedro Brás, que é o erro que assume enquanto presidente do Benfica? Mariana, eu acho que esta foi só mais uma das manifestações de incompetência de Luís Filipe Vieira nos últimos anos de mandato. Mais do que isso, Luís Filipe Vieira é quem leva Rui Pedro Brás para dentro do Benfica e ele assume-o. Diz agora que foi um erro dele, mas a verdade é que ele já sabia quem era Rui Pedro Brás. E ele já sabia o que era Rui Pedro Brás. E já sabia quais eram as ambições de Rui Pedro Brás. E ainda assim levou-o para dentro do Benfica. Mas, eu creio que esta entrevista de hoje, e vou ser muito rápido, esta entrevista até porque não é o meu clube e, portanto, eu, como sportinguista, deveria ficar feliz com aquilo que estou a ver e a assistir de bancada no Benfica. Mas não fico porque eu ao contrário, e digo isto sinceramente, eu gosto que os meus rivais estejam saudáveis, estejam fortes, para que as minhas vitórias sejam mais saborosas. Aquilo que nós concluímos nesta entrevista foram duas ou três coisas que eu acho que são muito relevantes. A primeira, e como eu comecei por dizer há bocadinho, é que Domingos Soares Oliveira sempre esteve a par de tudo o que eram operações promovidas por Luís Filipe Vieira. Era assim na questão da OPA, o Luís Filipe Vieira disse-o, só havia 3 pessoas que sabiam da OPA, era ele, Domingos Soares Oliveira e Miguel Moreira. Foi assim nos negócios com Bruno Macedo, foi assim na contratação de Jorge Jesus, aliás, Luís Filipe Vieira revelou que foi Domingos Soares Oliveira que foi ao Brasil buscar, contratar Luís Filipe Vieira, e portanto a questão aquilo que qualquer pessoa que pense um bocadinho já tinha percebido que Domingos Soares Oliveira era uma espécie de braço direito e braço esquerdo de Luís Filipe Vieira. E sabia de tudo, estava à par de tudo. Hoje Luís Filipe Vieira confirmou. E a dúvida que se põe agora é só esta. É porque é que, sabendo isto, tendo confirmado Luís Filipe Vieira isto, e tendo dito Luís Filipe Vieira que continua a falar com pessoas do Benfica, e pessoas naturalmente bem informadas, porque ele está a par de tudo o que se passa ao mais alto nível, e portanto eu posso presumir que uma das pessoas com quem ele continua a falar é precisamente com Domingos Soares Oliveira, por exemplo.
Posso presumir isso, é legítimo que o faça. Mas porquê é que Rui Costa não afasta de uma vez por todas Domingos Soares Oliveira? A questão que se põe aqui é o que é que Domingos Soares Oliveira poderá saber que inibe Rui Costa de o afastar? Ou que dependências terá eventualmente Rui Costa de Domingos Soares Oliveira? Mas há outras duas coisas que me parecem relevantes. Tu há bocadinho perguntavas ao Vasco Mendonça o que é que aquela frase de Luís Filipe Vieira dizia que significava o vieirismo é o Benfica. Eu não tenho a certeza que Luís Filipe Vieira saiba quem foi Luís XIV, mas quem diz que o vieirismo é o Benfica é alguém que tem uma visão absolutista do poder. E é uma visão absolutamente totalitária e ditatorial. Nós sabemos que as presidências dos clubes são altamente personalistas, são altamente solitárias. Estás a falar agora do Bruno de Carvalho? Não. Mauro, é assim, eu gostava que tivesse um bocadinho de respeito, porque o Bruno de Carvalho não é melhor chamar para esta conversa. Estamos a falar de uma entrevista... Não, mas é que estás a esticar um bocadinho demais, é só isso. Acho que já está a ser um abuso nesse comício, deixa lá isso, estás a embalar e está a começar a ser um monólogo. Mauro, sabes, eu vou-te só lembrar, eu vou-te lembrar que se há alguém aqui que pode ser considerado um traidor da história, és tu, porque eu ouvi-te várias vezes, defender o Luís Filipe Vieira de forma absolutamente intransigente. Mas por isso é que eu te estou a dizer, eu votei no Luís Filipe Vieira, não tenho problema nenhum nisso, eu já o assumi aqui em público várias vezes, essa minha posição é clara. Deixa-me lá acabar. Não fiques nervoso, tem lá calma. Nervoso, não, eu só não gosto de ser interrompido por gente que não tem caráter. E tu não tens caráter, Mauro, vais-me desculpar. Não tens caráter. Olha, vou dizer uma coisa, ultrapassaste uma fronteira, não ultrapassei. Não ultrapassei. Tu é que foste. Ultrapassaste, mas isso fica-te mal sozinho, eu vou deixar falar sozinho. Não, Mauro, porque isso fica-te mal a ti, fica-te mal a ti, está bem? Fica-te mal, fica-te muito mal. Quem ultrapassou uma fronteira? Eu vou-te só dizer isto. Quem ultrapassou? Contigo, porque uma questão de educação, isso tem que ser em casa. Quem ultrapassou? Pois, então é bom que te eduques. Porque quem ultrapassou a fronteira foste tu quando invocaste o nome de Bruno de Carvalho. E eu sei muito bem porque é que tu o fizeste. Porque não tens caráter e porque não tens coragem de o fazer na minha cara. Fazes quando tu não entremos aqui no plano pessoal, não para retomar o raciocínio. Deixa-me só concluir. Deixa-me só concluir. Há outras duas coisas, e agradeço que o Mauro não me volte a mandar calar, porque eu não lhe admito isso. Há outras duas coisas que são muito relevantes. E eu repito isto. Só que sejas breve, Nuno. Vou ser muito breve. Quem tem esta visão absolutista que o Luís Filipe revelou é a mesma pessoa que, como já o António Salvador hoje aqui relembrou, foi a mesma pessoa que disse que os benfiquistas tinham que agradecer, ou tinham que se lembrar dele, até quando entrassem nas casas de banho do Estádio da Luz e do Seixal. E por fim, há uma questão que me parece relevante também. Luís Filipe Vieira disse que o Benfica hoje é dirigido através dos jornais e que, com comentadores, ele nunca falou. Luís Filipe Vieira tem a memória curta. Todos nós nos lembramos quem é que contratou Carlos Janela, que foi o grande produtor da chamada cartilha do Benfica. Todos nós nos lembramos, por exemplo, o que é que pessoas como o Mauro Xavier faziam nos painéis de televisão nessa altura. Luís Filipe Vieira não falava apenas com Pedro Guerra, não falava apenas com Rui Pedro Brás, não falava apenas com outros comentadores, falava também por interposta pessoa, ou seja, através de Carlos Janela, com os outros comentadores do Benfica, como o Mauro Xavier, por muito que isso custa ouvir hoje ao Mauro Xavier. Mas a verdade é que Luís Filipe Vieira, e com isto concluo, hoje, de facto, fez muito mal ao Benfica. É a minha opinião, hoje fez muito mal ao Benfica. Eu, como sportinguista, deveria estar agradecido. Mas termino como comecei. Não estou, porque eu gosto que os meus rivais estejam fortes, estejam saudáveis, para que as conquistas do Sporting Clube Portugal sejam mais saborosas. Obrigada, Nuno, também por esta análise que fizeste à entrevista de Luís Filipe Vieira. António, voltando aqui à questão de Jorge Jesus, o ex-presidente do Benfica, diz que Jorge Jesus não tem culpa de nada, mas depois também não assume a responsabilidade pelo investimento de 100 milhões de euros que foi feito no plantel. Então, de quem é a culpa? Ninguém, pelos vistos, é sempre das pessoas que estavam à volta. Ele era o senhor todo-poderoso, que até temos que agradecer as casas de banho, mas de facto não é responsável de nada. O Jorge Jesus não devia ter vindo para o Benfica por uma questão de princípios e de valores, pela forma como se comportou quando saiu do Benfica. E, portanto, desse ponto de vista, penso eu, há mais treinadores, não era preciso estarmos tão dependentes assim. Aliás, é uma situação muito estranha, já referi várias vezes, a falta de estratégia que o Luís Filipe Vieira demonstrou. Ainda hoje teve
o dislate de falar no Tetra e dizer que só perdeu o Penta no último minuto. Mas esqueceu-se foi de dizer que, com relativa facilidade, teria conseguido algo que será quase impossível repetir nos tempos mais próximos. O Benfica, de facto, nunca tinha tido o Tetra, mas também nunca teve uma possibilidade tão forte de alcançar o Penta. E ele desperdiçou-a com as decisões que tomou então. E, de repente, porque vai haver eleições, e é importante não nos esqueçamos disto, e hoje ele enfaticamente disse que nem que Cristo deixasse a terra... Eu acho que foi o João que ele confirma. Nem que Cristo... Bom, eu gostaria de lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa disse o mesmo. Também me lembrei disso. Portanto, isto também não me deixa nada confiante. A única coisa que eu tenho certeza é que se ele se candidatar, não pode ganhar, não vai ganhar. Os benfiquistas não o apoiarão. Portanto, eu acho que esta entrevista hoje, que foi muito bem preparada, tem aqui rabinhos de palha, tem determinadas coisas que faltam explicar, porque ele passa o tempo a dizer que, bom, foi o Covid, não é? O Jorge Jesus não teve culpa nenhuma. Ele era um treinador de ganhar rápido, mas perdeu foi rápido. A culpa foi do Covid. E, portanto, temos aqui uma série de coisas que, enfim, espero que amanhã no debate sejam esclarecidas, porque valerá a pena, e já vimos cá diferentes opiniões aqui entre nós. É a tal questão. Batia aos 30 milhões pelo Ruben Amorim, no entanto, não foi capaz de evitar que ele saísse do Benfica e fosse para outro projeto. Portanto, é constantemente aqui numa situação de elasticidade, QB, de demasiada elasticidade, consoante lhe dá jeito. E, portanto, acho que esta entrevista, enfim, aparentemente foi muito bem montada. Eu não falo da questão dos bancos, logo se verá. Falo a questão da OPA, acho incrível como é que ele queria vender por 5 vezes mais o valor de mercado, com benefícios de pessoas bastante próximas, portanto, que, enfim, como o João Ferreira perguntou, então, mas o outro senhor foi a comprar uma série de ações de repente. Portanto, toda esta entrevista merece, de facto, ser discutida, e se há debate amanhã, eu aplaudo a iniciativa e espero que daqui surjam, de facto, boas discussões e estejamos mais perto de conhecer a realidade. Daqui a pouco vamos também ouvir o Jorge Amaral, que também se vai juntar à nossa conversa. Já o estamos a ver, com troféus atrás e tudo. Aníbal, em relação àquilo que foi dito por Luís Filipe Vieira sobre Rui Pedro Brás, também atinge Rui Costa nas críticas que faz a Rui Pedro Brás, ou não? Mariana, aquilo que Luís Filipe Vieira diz, assume que foi um erro contratar o Pedro Brás, diz que ninguém o queria no Benfica e levanta uma questão... Até Rui Costa, inclui Rui Costa, não é? Ele diz ninguém, inclui Rui Costa, que estava lá e que era a peça fundamental do futebol, e parece que toda a gente esquece isso. É uma coisa que a mim, enfim, me causa alguma estranheza, mas pronto, os benfiquistas terão que gerir aquilo que entenderem. Agora, o Rui Costa ainda não percebi se estava lá só para receber ao fim do mês ou se estava lá para ter uma participação ativa no departamento dele que era o futebol. E se estava lá para fazer alguma coisa além de receber ao fim do mês, tem que responder pelos erros que foram cometidos pelo futebol. A mim parece-me que isto é absolutamente evidente. O Pedro Brás, realmente diz ele, ninguém o quer, só fez as neiras, na opinião dele, porque é que lá continua. Bom, eu aqui realmente continuo a dizer aquilo que sempre disse. O Benfica é verdadeiramente um saco de gatos. André, há ou não uma certa condescendência quase na forma como Luís Filipe Vieira fala sobre Rui Costa? Eu quando olho para estas coisas, eu sou um bocadinho como o Nuno Saraiva. Eu gosto de ver os meus adversários fortes. Quando o Sporting foi campeão, uma das coisas que me enervava era quando falavam da estrelinha. Quando foi? Aníbal, eu não tenho... Eu sei que não fui campeão este ano. A minha loucura pelo Sporting... Podes esquecer. Aníbal, a minha loucura pelo Sporting é muito grande, mas não é como tu que relativamente ao Porto chegas à insanidade. Eu sei... Insanidade porquê? Porque estás-me a querer dizer que eu não sou campeão do... Olha, eu não preciso que tu me digas que foste campeão Eu ainda não disse ao Mauro que o Porto foi ex-campeão na Luz do bilhar. Contra o Sporting. Mas eu queria dizer-te o seguinte, Mariana, eu sei que parabéns. Aníbal, eu sei que não fui campeão este ano. Jorge. Eu sei que não fui campeão este ano, mas uma das coisas que me deu gozo
gozo em ser campeão há 2 anos foi o facto do Porto estar muito forte e do Benfica estar muito forte. E, portanto, do ponto de vista desportivo, eu não tiro nenhum gozo particular. O Benfica não teve muito forte. Mas há uma coisa que eu insisto nisto. O debate, muitas vezes as pessoas perguntam-me assim, porquê é que estamos a falar só do Sporting um programa inteiro? Porquê é que estamos a falar só do Porto um programa inteiro? Porquê é que estamos a falar do Benfica? Eu, quando cheguei aqui, era Sporting, são ciclos. É assim, nós estamos a falar, porque alguém que foi presidente durante 20 anos do Benfica, uma pessoa tão carismática como Luís Filipe Vieira, provoca uma entrevista longuíssima com muitas coisas, desde a parte do empresário, a parte do presidente. Agora, como é que se pode analisar esta postura de Luís Filipe Vieira? Luís Filipe Vieira revelou uma coisa e nada do que eu digo é para condenar ou para ilibar ou para ser fã ou deixar de ser fã. Mostrou ser muito inteligente no momento que o Benfica está a atravessar. Essa é a apreciação que eu faço. Em concreto, sobre estas questões de o que é que isto fará ao Benfica, por exemplo, eu acho que, como eu disse ainda há pouco, eu quero insistir nisto porque acho que os próximos dias vão confirmar, vai haver um antes e um depois disto. O debate da manhã é imperdível por vários motivos, porque isto envolve a nossa sociedade no seu todo. O empresário, a banca, o Benfica, eu não tenho problemas em dizer que é uma instituição gigantesca. E, portanto, em todos esses planos, da justiça empresarial, desportivo, nós assistimos aqui hoje a uma coisa que merece. Eu queria deixar um abraço ao João Malheiro, porque tenho uma grande simpatia pessoal e não devido de uma palavra do que o João aqui disse, daquilo que conheço dele, e queria-te dizer isso, João. Também. Queria-te dizer isso com todas as desavenças que podemos ter desportivas. Agora, houve aqui uma luta por um legado. Ficar marcado que o vieirismo é benfiquismo e que aquele legado foi desta maneira. Agora, eu aplaudo Luís Filipe Vieira porquê? Porque eu acho que ele foi muito inteligente na defesa dos interesses dele. Eu não posso assinar que todas as coisas que ele disse, o António Salvador já disse aqui algumas, quer dizer, cada um de nós, quem conta um conto, acrescenta um ponto, e quem divide o bolo fica sempre com a melhor parte, e entre estes 2 ditados populares está um resumo. Se eu fosse conselheiro de comunicação de Luís Filipe Vieira, a esta hora estava-lhe a dar os parabéns, porque ao contrário do que aconteceu na Comissão de Inquérito, isto foi marcante. Relativamente ao fenómeno no seu todo, sinto coisas muito diferentes. Um empresário sinto uma coisa, do ex-presidente sinto outra. Agora, é uma figura que não nos deixa indiferente. E em Portugal há esta particularidade. Muitas das figuras carismáticas do nosso desporto são muito controversas. Estamos a falar de Luís Filipe Vieira e eu pergunto, e, por exemplo, Jorge Nuno Pinto da Costa é uma figura que seja também pacífica? Não é. Bruno de Carvalho, não quero falar de Frederico Varandas, mas também posso falar de Frederico Varandas no futuro. Bruno de Carvalho era uma figura que fosse... Não. E as pessoas também gostam disto. Também é preciso dizer isso e, portanto, analiso nesta perspectiva e amanhã eu vou mesmo ver o nosso debate com muita atenção, porque há muita coisa. Isto não ficou por aqui, não vai ficar por aqui. E, Mariana, Rui Costa tem só uma responsabilidade. Independentemente de qualquer coisa que possa ser uma injustiça que lhe tenham feito hoje, a forma como nós ganhamos é a forma que nós depois também pagamos ao longo do caminho. E Rui Costa já teve várias oportunidades. E há uma coisa que eu sei. O Luís Filipe Vieira sabe tudo o que se passou no Benfica nas últimas 2 décadas. E essa informação, tal como Domingos Soares de Oliveira, eu já aqui o disse, é muito competente, mas tem uma outra coisa, é o homem do livro. E, portanto, entre Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, eles têm um poder tremendo. Ganham ou percam eleições. Mauro, a credibilidade de Rui Costa sai afetada de alguma forma com esta entrevista? Não, acho que não sai afetada. E eu ouvi agora com atenção o André e o António também disse a mesma coisa há pouco. Estão curiosos com o dia da manhã. Eu, por acaso, não estou curioso com o dia da manhã. Eu acho que era mais importante que o Luís Filipe Vieira fosse na quarta-feira à Assembleia Geral do Benfica e é aí que se lava a roupa suja em casa, se há alguma coisa para dizer, olhos nos olhos aos sócios do Benfica. Isso é que eu gostava de ver e espero que a noite seja boa conselheira para ele, porque eu concordo contigo, do ponto de vista de comunicação, André, foi uma entrevista que passou as mensagens que ele quis passar, mas acho que era tempo de estar junto dos sócios e da família benfiquista para fazer e então poder responder às perguntas que tivessem que ser e não em estúdio. Eu sei que o interesse mediático e nacional é diferente, mas era esse o meu pensamento e era isso que eu gostava muito. Relativamente a Rui Costa, acho que Rui Costa tem todas as condições agora, se não existia antes de continuação do legado, aquilo que aconteceu foi um corte total desse prolongamento e, portanto, Rui Costa depende exclusivamente de si. O futuro de Rui Costa e o sucesso de Rui Costa é o sucesso do Benfica. Eu espero que o Rui Costa ganhe, que seja campeão e que possa ter muito sucesso e, portanto, desse ponto de vista, muito contente. Dar só uma nota, Mariana, que não responderei ao Nuno porque não se encontra no painel. Acho que aquilo que ele disse há pouco não só foi deselegante e farei questão de lhe responder quando ele estiver, porque é assim que se faz boa educação, olhos nos olhos, mas não queria deixar de passar isso em claro, porque acho que ele passou uma linha que não devemos passar no painel, da mesma forma que não devemos fazer no desporto,
Acho que aqui não devemos passar essa linha e acho que ele a passou. Aguardarei com serenidade também o pedido de desculpas dele. O Nuno vai estar connosco também no sábado para falar sobre isso, se assim o entender, obviamente. Em relação à entrevista de Luís Filipe Vieira, Jorge falou também sobre Darwin Núñez. Achas que o ex-presidente do Benfica, que foi quem estava na presidência quando Darwin foi contratado, tem mérito pelo facto de Darwin se ter tornado num jogador que hoje pode valer mais de 100 milhões para Luís Filipe Vieira, até só sair por 150? Boa noite a todos. Antes de mais, também quero dar aqui um abraço ao João Malheiro, em que também tive em alguns desses jantares em que o Eusébio também estava e já há muito tempo. Portanto, acho que foi de muito mau tom tudo aquilo que trouxe, digamos, a estúdio para ofender o João, neste caso. Agora, em relação ao Darwin, da mesma forma que ele falou, eu acho que esta entrevista, deixa-me só fazer um resumo, acho que esta entrevista é o único fito que ele tem, a única ideia é minar o trabalho do Rui Costa. É destabilizar a sua capacidade de liderança e fazer ao mesmo tempo um programa financeiro e desportivo da oposição. Eu penso que é esta a única ideia. Quando perguntaste se realmente a ideia de Rui Costa sai fragilidade, não. Se calhar os benfiquistas vão entender e se calhar vai sair e até mais reforçada no meio disto. Porque eu acho que esta entrevista foi sempre a mandar para o lado, nunca é nada com ele. Tudo o que era bom, Darwin é dele, o Seixal é dele, tudo o resto não sabe, nem sabia de Paulo Gonçalves. Não sabe nada, não sabe dos bancos, é sempre culpa do novo banco, é sempre culpa do Paulo Gonçalves, é sempre culpa do chofer, é sempre culpa dos outros. Mas Darwin fui eu. Ele também falou da Youth League. Não, é a responsabilidade é dos treinadores. É dos treinadores e dos jogadores, eles é que são, realmente. Portanto, então se Darwin também chegou aqui, também a responsabilidade não é dele, é dos treinadores que o treinaram. Só uma parte que eu acho que esta realmente é, se calhar dois, mas vou ser muito rápido. Um que é por causa dos 100 milhões, em que ele não queria apostar 100 milhões, era contra a aposta e queria o Seixal e vai buscar o Jorge Jesus. Mas onde é que isto cabe na cabeça de alguém? Mas Luís Vieira diz que acha que Jorge Jesus apostou sim na formação. Não, por amor de Deus, os nomes que ele fala na formação, por amor de Deus, não vamos por aí, não é? E quando ele desceu no avião, já estava o Cavani como o porta-estandarte. E depois fala noutra coisa que também é muito gira, que é perder o Penta por um pontapé, um remate do Herrera aos 90 minutos, é verdade. Mas também não se pode esquecer que a meio dessa época já estava a despachar o Rui Vitória com o César Boaventura para a Inglaterra sem ninguém saber. É porque aquilo estava a correr muito bem. Portanto, está aqui tanto jogo, tantas contradições numa entrevista, como já todos disseram, bem preparada, sim, na maneira de estar, mas que realmente se formos aqui aos rabos de palha, tantos rabos de palha e há muita gente que está, se calhar, dentro do Benfica também preocupada com esses rabos de palha, porque ele não vai deixar que realmente que as coisas fiquem assim de ânimo leve. E a prova provada foi hoje. Acho que fez um mau serviço ao Benfica e neste caso também a Rui Costa. João, achas que afinal os ataques que Luís Filipe Vieira fez a Rui Costa até podem jogar a favor do presidente do Benfica, como estava a defender o Jorge? Certamente que sim, que vão jogar e, portanto, se o objetivo de Luís Filipe Vieira era a esse nível capitalizar, resulta exatamente no contrário. É verdade que a época não foi particularmente feliz para o Benfica, sobretudo no que ao futebol diz respeito, e já estou a colocar digamos, o ónus em Rui Costa, porque assumiu a presidência por via das urnas em outubro, mas efetivamente na altura ou logo a seguir à detenção de Luís Filipe Vieira, repito, não correu bem no futebol. Já no futebol jovem não se pode dizer a mesma coisa, pela primeira vez um título europeu, nas modalidades também um título europeu, ainda hoje uma grande vitória com Rui Costa lá, onde Vieira nunca foi, nunca esteve. Rui Costa sempre presente. E atenção, é que Rui Costa não está só nos jogos para se mostrar. Rui Costa vai aos treinos das modalidades. Rui Costa vai falar com os atletas. Isto faz toda a diferença. E os sócios do Benfica, a maioria dos sócios do Benfica, eu diria a esmagadora maioria dos sócios do Benfica, percebe isso.
Eu bem sei que não existe um benficómetro. Não é possível medir a temperatura benfiquista a cada um de nós, sócios ou simpatizantes do Benfica. Mas as pessoas percebem onde mora o benfiquismo verdadeiro, arraigado, de um sofredor, ou onde mora um benfiquismo de alguém que está também visando outros objetivos, perseguindo outros interesses. As pessoas sabem fazer a distinção. Agora, isto confirma o seguinte, repare-se. Luís Filipe Vieira diz que se fosse às urnas ganhava as eleições. Disparate, não ganhava coisa nenhuma. Perdia e perdia categoricamente. Agora, eu há 2 anos, e se calhar também por isso ele está ressabiado comigo, eu disse, em hipótese académica, antes das penúltimas eleições no Benfica, eu disse, em mera hipótese académica, se Rui Costa fosse às urnas contra Vieira, ou vice-versa, aqui a ordem dos fatores é arbitrária, Rui Costa ganhava as eleições. Eu disse isto há 2 anos e meio. Creio que Luís Filipe Vieira não gostou de ouvir. Mas também disse outra coisa. Quando Rui Costa ganhou as eleições e Luís Filipe Vieira disse que tinha votado Rui Costa, agora até diz que está incomodado com Rui Costa desde a altura da detenção. Bom, eu também disse outra coisa. No futuro, e o futuro próximo, está escrito. Até, estou-me a lembrar, por exemplo, da revista Visão. Mas também disse aqui na CMTV, a breve trecho, o grande opositor de Rui Costa não vai ser João Noronha Lopes ou outra personalidade que nos últimos tempos apareceu candidatando-se à presidência do Benfica. O grande opositor desculpa vai lá. ser Luís... João, o grande opositor vai ser Luís Filipe Vieira. E João, tu disseste que o Rui Costa podia ter ido, podia ser candidato há 2 anos e meio, foi isso? Pareceu? Não, podia. Podia, mas olha, mas se não foi porque ele não quis. Se não foi porque ele não quis. Também temos que... foi. Preferiu juntar-se, foi. Podia ter sido alternativa na altura. Dirigentes da altura do Benfica que falaram com Rui Costa para liderar uma alternativa a Luís Filipe Vieira. E Rui Costa não quis. Isso é verdade. Agora, o que eu disse na altura foi, se os dois fossem às urnas, Rui Costa ganhava e de goleada. E hoje digo... Mas o Rui Costa não quis ir. Hoje digo muito mais do que goleada. E Luís Filipe Vieira, independentemente de ter por objetivo recuperar a presidência do Benfica, ou o que quer que seja, não é? Ou juntar-se a alguém que venha a constituir-se de forma mais ou menos organizada, oposição, não sei, enfim, quais os objetivos concretos, mas hoje percebeu-se claramente que é quem vai mover a oposição a Rui Costa. Só que a oposição vindo do lado de Luís Filipe Vieira está derrotada à partida. Portanto, eu acho que hoje, até aí, Rui Costa capitalizou. E já agora outra coisa. Eu também disse, Luís Filipe Vieira mente quando diz que Rui Costa, disse na altura, vai ser pela mão dele o seu sucessor. Eu disse isto, está gravado. É só recuperar. Disse mais do que uma vez. E hoje percebeu-se com toda a clareza. E, entretanto, eu sei muito bem que avaliação é que Luís Filipe Vieira fazia junto a pessoas relativamente a Rui Costa. Sei muito bem. Nunca o Rui Costa poderia ser sucessor de Luís Filipe Vieira, se não houvesse o sobressalto que houve o ano passado, avalizado pelo próprio Luís Filipe Vieira. Portanto, era mentira. Rui Costa foi uma espécie de chapéu de chuva, ou guarda-chuva, como se diz mais a norte, e não foi a primeira vez. Vamos ter de fechar. Aconteceu ainda na outra década, eleitoralmente, do Luís Filipe Vieira. Vamos ter de fechar o nosso programa, este Pé em Risco, que foi especialíssimo por causa da entrevista de Luís Filipe Vieira. Tivemos muitos comentadores hoje aqui connosco, tivemos vários momentos em que as opiniões se dividiram em relação a esta entrevista. O Aníbal está aqui a mostrar o stick que trouxe e para a semana, Aníbal, não tiveste a oportunidade de explicar o porquê de o teres trazido, mas para a semana
poderás trazê-lo outra vez, se assim o entenderes. Hoje a nossa conversa vai ter de ficar por aqui. Se por acaso não assistiu ao nosso programa desde o início e esmiuçámos aqui, palavra a palavra, aquilo que foi dito por Luís Filipe Vieira, já sabe que pode fazê-lo, é só recorrer às gravações automáticas, mas por agora continue connosco. Boa noite.